um triplo-duplo. Ainda não é desta que a gente está aqui ao point, ou seja, ainda não é desta que fizemos aqui o nosso programa voltar à normalidade, mas estamos aqui outra vez para o triplo-duplo, da maneira como a gente pode fazer, e continuamos com esta plataforma aqui a fazer o nosso programita no Facebook em vez do habitual no YouTube, mas não se preocupem que nós devemos voltar ao YouTube, não é um abandono, é só um até já. Não é, o ditado não é esforçado. Costa, o ditado é, não é um adeus, mas sim um até já. Ok, pronto. Então eu é que estou enganado. Tiveste uma grande oportunidade de fazer um clássico e deixaste-te a passar. Não percebo muito bem porquê. Mas... olha, pronto. É o que é. Amanhã começa a Liga a série. Sei que a pessoa já muito excitada com a pré-época, mas vocês já sabem qual é a minha opinião em relação à pré-época. Também já sabem qual é a minha opinião em primeiros, e o Andy também já sabe o que é a minha opinião em relação aos primeiros 2 ou 3 jogos da época. Mas amanhã realmente começa a série. Amanhã começamos a tirar conclusões e ver estes jogadores. Vou interromper. Se os Lakers amanhã ganharem por 20 aos Clippers, são campeões. Se os Lakers perderem por 1, os jogos não contam para nada. Só depois do Natal é que começa a série. Exato. Se ganharem amanhã aos Clippers sem o Paul George, vai dizer muito do que vai ser a próxima época. Eu não entendo nada de política. Isso para mim, isso é conversa. Isso é conversa de malta que só leva as coisas a sério quando chegam bem. Se ganharem sem o Paul George, Paul George estivesse bom, é vida. Estudassem, não é? Estudassem. Nas palavras do engenheiro, estudassem. Ora bem, mas antes de sequer começarmos a NBA, decidimos fazer mais um programa para vocês, e hoje no menu temos, já no último programa fizemos uma pequena antevisão àquilo que achamos que seria mais ou menos as previsões do que poderia ocorrer nesta regular season. Agora vamos falar um bocadinho sobre as perspectivas que nós podemos ter em relação a alguns jogadores, não necessariamente equipas, e para isso vamos fazer uma pequena previsão no que é que achamos que poderá eventualmente, uma previsão muito cedo do que poderá ser eventualmente os prémios da NBA. Antes disso, vamos obviamente dar um cheirinho nas atualidades, e à mesa das atualidades temos obviamente a lesão do Zion, ou Zion para alguns. Para mim, é só para mim. O Costa estava há bocado no off a dizer porque que eu digo Zion, mas ele esquece, e o pessoal que está aí, está aqui minha testemunha, que ele também, com o Kyrie, também dizia Kiri, e a portuguesar Zion para... Não, como é que é? Zion. Para Zion, ainda naquela. Agora, a portuguesar Kyrie para Kiri, peço imensa desculpa, mas eu não sei o que é. Deve ser a influência do Dragon Ball. Qualquer coisa do género. E para além da lesão do Zion, vamos falar um bocadinho sobre o que foi o dia de hoje, que foi o deadline das rookie extensions. Alguns jogadores receberam contratos, outros nem por isso. Já começamos a nos habituar a ver jogadores a não assinar contratos, e anos anteriores houve muito menos. Este ano ainda houve alguns. Eu, se não me engano, contei 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 rookie extensions que existiram. Queres apostar qual é que vai ser a palavra mais usada neste podcast? Aí nos comentários. Eu sei. Overpaid. O LeBron, 45 milhões. Overpaid. O Curry, overpaid. Eu gosto do overpaid e esta é a altura do ano, pós-overpaid e pós-overrated, mas já vamos falar disso com mais calma, e já vamos, depois de eu meter aqui a malta, avisar aqui a malta do Instagram e essas coisas todas. E pronto, já houve alguns números um bocadinho entre aspas polémicos. Já estivemos a falar com o Pinto no chat da NBA Fãs Portugal sobre o Buddy Hield e o Jaylen Brown, da equipa do Landim. Isto tem sido já muita coisa para uma pessoa digerir.
A equipa do Landim, estás a falar do Brandon Ingram e dos Pelicans, não é? Isso, claro. O Brandon Ingram é um dos jogadores que notavelmente não teve né? uma rookie extension. Jalen Brown já recebia 100 e tal milhões e um gajo que é 7 vezes melhor jogador do que ele não recebe nada. Mas pronto, isto para o ano a gente acerta contas todos de uma vez. Há duas maneiras de ver isto. Vamos começar por aí. Há duas maneiras de ver isto. Novos jogadores assinaram rookie extensions. Há aqui alguns jogadores que assinaram hoje que receberam muito dinheiro, mas ser um restricted free agent para o ano não é assim tão mal de todo, no sentido de que há poucos free agents, entre aspas, decentes, e aqueles que são restritos e são bons podem beneficiar disso, até porque as equipas que têm cap space para o ano são equipas que não estão propriamente a lutar por grandes objetivos, são equipas que estão em crescendo, em que o timeline da construção timeline da construção do seu plantel, está aqui o Andinho a brincar com estas coisas. Vocês pensam que eu sou engenheiro, amigos? Vocês pensam que eu sou o quê? Isto é só para me distrair. São jogadores que têm um timeline em termos de carreira que faz sentido com as equipas que têm cap space na próxima época. E nesse sentido, alguns destes jogadores, por exemplo, o Jaylen Brown recebeu uma pipa de massa. Se não tivesse recebido uma pipa de massa, se calhar no verão alguém ia chegar à frente com uma pipa de massa. Por isso, começando a falar pelo Jaylen Brown, que a gente não pode dizer que seja um jogador, que seja uma estrela, um jogador que carrega uma equipa às costas, mas é um jogador jeitoso, que ainda é jovem, ainda existe determinados aspectos de potencial neste contrato, e muito provavelmente seria um jogador que, independentemente do momento, agora ou no verão, este dinheiro ia ser atirado para cima dele, quer por uma outra equipa, quer por Celtics. Os Celtics decidiram chegar-se à frente por ele, devem acreditar nele. Obviamente que ele vai ser pago como um jogador que ele não é, efetivamente, mas para os Celtics ficarem com ele iam ter que pagar isto ou muito parecido. Não pensem que ele ia chegar no verão e não ia ter ofertas, porque para o ano não existe, no próximo verão não existe grandes. Já viste aqui este comentário polémico, Costa? Você é calçada. Eu não sei se isto está para dar bans, mas eu entro no Facebook e dou-te um ban só porque há muito tempo, amigo. Os gajos mais overpaid são o Landim e o Costa. Quer dizer que mesmo de borla não querem. Mesmo de borla não te querem. Isto é um insulto brutal, pá. Isto é um insulto brutal. Nem de borla. É impressionante. Tiago, tu já alguma vez viste-me lançado hoje? Olha, estás a dizer uma coisa dessas? Eu não vou fazer. Mesmo que visse, era uma tristeza. Mas nunca viste. Eu não vou fazer menção à minha técnica individual, porque mesmo que visses, até ficavas mais triste ainda, por isso é melhor ficarmos quietos. Eu não sei se estes rapazes têm consciência que eu consigo fazer uma ruptura na coxa em menos de 3 segundos. Saltar para a piscina? Não, na última vez foi dar um chute numa bola. Dar um chute numa bola, espera aí que... Lá está, eu não tenho o perigo de me lesionar nisso no jogo de basquete, porque no jogo um atleta de alto rendimento. Um atleta de alto rendimento que só já dá um pontapé numa bola. São histórias para outro dia. Sim, são histórias para outro dia. Voltando a Jaylen Brown, Andy, muito dinheiro foi atirado para o rapazinho. Ele assinou 4 anos, 115 milhões, 103 garantidos, mais 12 milhões em bónus, 15 milhões abaixo do que seria o seu max. E agora como é que ele vai pagar? Como é que ele vai pagar a matrícula dos filhos dele agora? Dos filhos que ele ainda não tem, exatamente. Dos filhos que ele ainda não tem. Fogo, é que aquele cabelo e aquela barba, aquilo pelo menos uma vez por semana tem que ir ao barbeiro a parar aquilo. Isto não fica... A pergunta que eu te quero fazer é, isto não é uma questão de o que é que isto é para ele, o que é que ele vale enquanto coisa, mas o que é que esta extensão de contrato, estes 28 milhões e meio ou algo do género, que o rapazinho vai ganhar por ano, significa para os Celtics? O que significa é que
os Celtics investiram no jogador, os Celtics seguraram o jogador e não o trocaram quando podiam o trocar por vários jogadores, falando de Paul George, falando de Anthony Davis, falando de jogadores que estiveram disponíveis no mercado e foram jogadores que não foram metidos em cima da mesa, ou se foram metidos em cima da mesa não foram metidos juntos com outros jovens assets. É um jogador que foi draftado muito alto, um jogador que mostrou potencial e que só depois de ter tempo chegar é que começou a ser tratado como se fosse um filho adotivo. E peço desculpa aos filhos adotivos que estão por aí, isto é uma maneira de dizer, mas o Jalen infelizmente foi relegado para segundo, terceiro, quarto plano, e enquanto o resto da malta era tratada como Big Boss, ou seja, o Kyrie tinha passadeira vermelha, o Kyrie tinha passadeira vermelha, o Hayward teve todo o tempo do mundo para se recuperar, o Tatum sempre foi um gajo que basicamente andou a fazer, a ser mencionado, e nesta história dos overhypes e essas coisas todas nós brincamos muito, mas é verdade, o Tatum foi um dos jogadores que foi muito mencionado e era o novo franchise player, depois de não ter provado nada, e o Jalen infelizmente sofreu, porque os jogadores para serem desenvolvidos têm que ter xixa na mão, os jogadores para serem desenvolvidos têm que ter espaço, os jogadores para serem desenvolvidos, isto fala-se muito sobre os Lakers, eu acho engraçado que não se falar sobre os Celtics, de agora os jogadores vão beneficiar por não estarem num circo, porque a toda a hora o seu nome está sempre a ser mencionado nas trocas e nos rumores e essas coisas. Os Celtics é exatamente a mesma coisa, o Brown e o Tatum agora devem dormir muito melhor descansar, muito mais descansados, porque simplesmente já sabem que pronto, o mercado secou para eles, o Kemba ficou e os tubarões grandes foram todos para os seus sítios, e até alguma estrela pedir para ser trocada, e os Celtics não têm sido um mercado apetecível para as estrelas que têm aparecido por aí, já podem estar descansados, que amanhã já sabem onde é que vão trabalhar, não têm que andar preocupados se o Danny Ainge está a metê-los em cima da mesa ou não. É sendo overpaid ou não, achando que o jogador vale mais, achando que o jogador vale menos. Eu e o Costa estivemos a falar no chat há bocado sobre vários jogadores, por exemplo o Pascal Siakam, que também teve uma extensão muito grande. Nós podemos deixar ter discrepâncias entre aquilo que achamos de certos jogadores, certo? É muito complicado neste momento os jogadores estarem a receber 100 e tal milhões e nós achamos que ou é justo ou não é justo, ou é um bocadinho mais ou é um bocadinho menos. Mas isto também é parte destes jogadores que estão a receber estes contratos. Estão a receber estes contratos por potencial, não estão a receber os contratos pelo que estão a jogar agora. Ninguém está a dar 100 e tal milhões ao Jalen Brown pelo ser o jogador que é agora. Estão a dar um dinheiro que é um investimento a médio e longo prazo, em que acham que daqui a uns anos o jogador vai ser um jogador acima da média. Se depois a partir daí a aposta vai ser uma boa aposta ou não, logo vemos. Isso depende dele, depende do treinador, depende do espaço que ele tem na equipa, depende dessas coisas todas. Agora, seria no mínimo ingrato estar a não dar a extensão ao jogador e a deixar o jogador descontente, porque os Celtics também não têm muita maneira de manobrar. Por exemplo, nos Pelicans, o Ingram não ter um contrato é relativamente, percebe-se, porque eles têm muitos miúdos e têm muitos jogadores que daqui a 2 anos estão na mesma situação, daqui a 3 anos estão na mesma situação. Ou seja, não dar um contrato máximo se calhar ao Ingram, não dar-lhe um contrato de balão brutal, até se calhar justifica. Estou a falar de um contrato máximo ou algo parecido, algo dos 100 milhões para cima. Ou o Badil não recebeu o máximo, mas recebeu um contrato muito generoso. Acho que é o melhor termo que eu posso usar. Há certas equipas em que isto faz sentido. Não nos vamos dar porque estamos a olhar para outras opções, há mais jogadores que vêm aí, por isso vais ter que provar em campo que mereces este tipo de dinheiro. Os Celtics não. Os Celtics fizeram um strikeout, não fizeram um strikeout tipo a 100%, porque depois, entretanto, conseguiram apanhar o Kemba nos escombros de perder o Kyrie, perder o Horford, não conseguiram Anthony Davis, essas coisas todas. E agora é que a equipa está trancada mais ou menos naquele tom em que são aqueles jogadores que estão lá e agora vamos ver o que é que podemos fazer com algumas mudanças marginais nas pontinhas. Este novo rookie que vem aí, o puto que marcou 8 triplos num período, o Taco Fall, o Kenter, essa malta toda, e agora a partir daí é ver o que é que eles podem fazer em termos de química e o que tanto o Brown como o Tatum podem fazer sem correntes, porque no ano passado desculpa era o Kyrie. Este ano aqui não há desculpas. Ou
podem haver desculpas, e são desculpas lógicas do género. Epá, é complicado o Jaylen Brown ser o jogador que é, se o Kemba lança 20 e tal vezes por jogo e o Hayward é a segunda opção e ele é relegado para terceiro plano, mas é isto que ele tem que fazer. Tem que provar dentro de campo agora que merece o dinheiro, e os Celtics só têm que fizeram aquilo que tinham que fazer. Os Celtics não lhe darem o dinheiro seria ser mãos de vaca, porque não há sentido, não fazia sentido nenhum dizer, não, estamos a guardar o dinheiro para dar outras pessoas. Não, estou a dar o dinheiro para guardar quem? Não há mais dinheiro para guardar ninguém. Dou extensão agora ao Jalen, dou extensão ao Tatum, e depois daqui a uns meses, daqui a uns anos, daqui seja lá o que for, o Ainge vai à guerra e vê aquilo que pode fazer. Tu sobre o Jalen, achas que é overpaid? Ainda não dissemos a palavra overpaid. Essa palavra para mim faz muito pouco sentido, porque isto é uma questão de contexto. Neste contexto, os Celtics, eu já disse, os Celtics chegavam-se à frente com o dinheiro, decidiram chegar-se à frente com o dinheiro no sentido de manter o jogador contente e manter o jogador já com ele. No entanto, podiam ter esperado. Mas no verão, perante que tipo com o tipo de... Costa, não te distraias. Cada vez que eu meto aqui um comentário... Estás aqui a distrair. Cada vez que eu meto um comentário... O que eu quero dizer é que o tipo de free agency que vai ser no próximo ano, com as equipas que têm dinheiro e com os free agents que estão disponíveis, eu até apostaria que o Jaylen Brown fazia uma época minimamente aceitável, sem ser preciso ser nada de especial, fazer algo parecido com o que ele já mostrou, ou seja, potencial para ser um jogador de grande impacto em termos defensivos e potencial para ser um jogador que tenha alguma capacidade ofensiva que permita ser um terceiro jogador numa boa equipa. O Jaylen Brown se calhar ia receber propostas superiores àquelas que recebeu. Por isso isto do overpaid, isto é tudo de contexto. Isto é overpaid em relação a quê exatamente? É porque este tipo de comparação com outros jogadores, eu já vi pelo Twitter, do farto de ver do Twitter o pessoal a comparar o ordenado do Jaylen Brown com o ordenado do Bradley Beal, por exemplo. Não faz sentido nenhum. O Jaylen Brown foi assinado agora. O Bradley Beal foi assinado não sei quanto atrás. Se quiserem comparar com a extensão de contrato que o Beal recebeu e que vai entrar em vigor no próximo ano, comparem porque ele vai receber 36 milhões o Bradley Beal. É essa a comparação a fazer. E em relação aqui, malta, aqui o Andy vai escrevendo as respostas, vai falando com vocês, mas eu vou respondendo aqui ao vivo. Primeiro quero dizer que estão aqui a mandar vir com a minha internet, e a minha internet 5G é boa. Simplesmente não foi a internet, foi o viram ele a gabar-se da sua internet. A minha internet 5G é boa. É que eu há bocado desapareci porque o meu rato é que está preso. Ele às vezes carrega sem querer e sozinho. E ele apagou a imagem. Outra coisa, em relação aqui ao Tomás, que mandou aqui uma teoria da conspiração, essa poderia ser uma teoria da conspiração engraçada se os Celtics não podem trocar agora até o próximo verão, por isso. Pois. Ou seja, era uma boa maneira de passar o tempo. Não é porque tem algum tipo de restrição, é que eu assino agora o contrato, durante 6 meses não pode ser trocado. E 6 meses para lá já passou o deadline, por isso este ano já não podiam sequer ser trocado. Por isso, só se isso for uma teoria da conspiração para o ano. Mas o que interessa nisto tudo é que nós sabemos agora que o Costa tem uma internet 5G e tem um rato que mexe sozinho. Exatamente. Tem que ter cuidado com o gato. Se ele está aqui em cima do X da janela, isto pode desaparecer de um momento para o outro. E já agora, já que estamos aqui assim, um bocadinho off-topic, pessoal, estamos no Spotify já. Isto aqui é engraçado vocês verem nossas caras lindas, mas para quem vê no ginásio, para quem está a trabalhar na secretária e ouve com barulho de fundo, estamos no Spotify, estamos no SoundCloud, estamos nessas coisas todas, por isso agora não tenho grande desculpa para... Mas com o Spotify já notei que os downloads do áudio dispararam,
por isso vão lá subscrever ao Triplo Duplo, que é para nos aturar uma vez por semana, 2 horinhas, não custa nada a ninguém. Jaylen Brown, então concordamos que é o que tinha que ser feito. É o que tinha que ser feito. É o que tinha que ser feito e acabou. Pá, a gente pode discordar que os Celtics deveriam ou não prender-se desta maneira a este jogador. Se o Jaylen Brown não podia ser, se calhar, mais facilmente uma trade asset, mas eu continuaria a ser free agent no final do ano. Claro que a equipa que trocaria por ele teria direitos sobre ele, mas continuariam. Quem trocasse por ele sabia uma coisa de certeza: ia pagar o max, não ia pagar 115, ia pagar os 130 inteiros, porque o Jaylen Brown assinou por um número ligeiramente abaixo do max dele. Mas se eu fosse se uma equipa desse assets, jogadores, picks, isso tudo pelo Jaylen Brown, o Jaylen Brown chegava ao verão: tu deste isto tudo por mim, eu quero o max, o que é que vais fazer? Vais-me deixar ir para outra equipa? Nunca isto seria sempre uma leverage para ele, por isso também não sei que tipo de equipa iria dar muito por ele, a não ser que fosse uma equipa que estivesse a acumular e soubesse que ia dar, obviamente, o dinheiro todo que o Jaylen Brown queria. Eu acho que os Celtics fizeram bem, é um jogador que eles apostam para o futuro e vamos ver como é que corre. Mais jogadores, assim, para fazer um rapid fire, Jaylen Brown acho que é a cereja no topo do bolo. Não é a cereja no topo do bolo, não. O main event. Mas acho que há mais uns quantos assim para fazer. A gente já tem outros já do passado. Nós temos 3 jogadores que assinaram Max, que foi o Simmons, o Jamal Murray e agora o Pascal Siakam. Tem valores diferentes. Simmons, sem discussão nenhuma, acho que ninguém tem nada a dizer. É um contrato máximo. O Jamal Murray é a mesma coisa. Os Nuggets, isto aqui não tem em causa o valor do jogador. Os Nuggets nunca na vida iam deixá-lo ir embora. Ele tem a leverage de eu quero o dinheiro. Eles estavam disponíveis para dar logo sem sequer vacilar. Eles são uma equipa que também fazem isso com os seus jogadores, mantêm ali a lealdade também no pico. E os Raptors já se sabia que iam depois da saída do Kawhi construir à volta do Siakam, por isso previsivelmente o Siakam também sabia disso e tinha a sua leverage, por isso assinou não por 5 anos, mas por 4 anos com valor máximo. Mais 3 extensões de contrato de rookies que surgiram hoje. Foi o Sabonis dos Pacers, 4,77 mais 8, ou seja, com 8 milhões em bónus, mas parece-me um contrato bastante razoável para Sabonis, e é um jogador que parece que os Pacers vão apostar este ano para jogar em estilo Twin Towers no 5. Vamos ver como é que isso corre. Vamos fazer um jogo aí com o pessoal. Cada vez que alguém disser overpay nos comentários, a gente bebe um shot. Está bem? Acho que não chegamos já à 1 da manhã, mas a gente vai tentar. Não, que eu já vou com um bocado de avanço. Pronto. Foi um jantar. Não. Foi um jantar regadinho. Próximo tópico. Infelizmente, parece que alguém aleijou-se. Espera aí, eu não acabei. Há mais coisas. Ainda estás nas extensões. Quem? Não queria. O Buddy Hield chorou e acabou por aceitar o que eu gosto do Buddy Hield. O que os Kings queriam em termos de garantidos, mas pronto, tem 20 milhões em prémios em bónus, que pode atingir ou não. Isso leva mais para perto do valor que ele queria. Mas eu queria dizer que os Spurs voltaram a manter um jogador por um valor bastante aceitável, que lhes permite dar flexibilidade. Continua a onda dos Spurs a conseguir descontos da casa, mesmo com jogadores do Rich Paul, como é o caso do DeJounte Murray, que eu percebo, quer o jogador, quer os Spurs. O jogador queria depois desta lesão grave, queria garantir o saco, e ele assinou por 4 anos 64 milhões. 64 milhões garante a vidinha ao rapaz no seu primeiro contrato gordo.
E os Spurs também chegam-se à frente com o valor que acham que é justo para ele e esperam que, se ele estando bem, este contrato vai ser ridículo daqui a uns anos, e eu acredito que sim. Eu sou muito fã deste rapaz e acho que vai ter uma época em grande. Buddy Hield foi overpaid? O Buddy, não, lá está, mais uma vez, o que é isso do overpaid? Porque o que é que eles iam fazer? Iam deixar o Buddy Hield ir para um mercado em que existem equipas que vão estar formatadas para atacar jogadores como o Buddy Hield. Verdade seja dita que o Buddy Hield foi um bocado agressivo nos comentários que fez à imprensa em relação a toda esta situação. Não viste tanto ele em campo? Num treino da equipa, está o Vlad sentado na primeira fila, num treino aberto para o público. Ele marca 2 pontos, volta para trás, vira-se para o Vlad e começa a fazer assim cenas de dinheiro. E o Vlad levanta-se, começa a rir e caraças, eles vão falar, e ele continua a fazer assim: dá-me o meu dinheiro, o pavilhão todo a rir-se. E eles vão lá, depois entretanto falar e não sei o quê, o Vlad rir-se da situação e parece que resultou. E agora já sei como é que é de pedir um aumento ao meu chefe. É no jantar da empresa. É dinheirinho, mas muito provavelmente as coisas já estavam mais ou menos definidas nas alturas. Mas pronto. O Tiago está aqui a perguntar como é que funcionam os bónus na NBA. Tiago, no contrato coletivo de trabalho da NBA, mas é por isso que eu estou aqui, Andy. Força. É por isso que eu estou aqui. É por isso que nós temos aqui uma pessoa com óculos neste programa. Que exatamente. É para... eu até vou mostrar estes aí óculos. Perdeste os poderes agora. Há 2 tipos de bónus que se podem incluir em termos de contratos dos jogadores, que são os bónus previsíveis e os bónus imprevisíveis. O que são bónus previsíveis? São bónus em que o jogador A few moments later começar a renegar mais uma vez o slander. Eu até vou usar palavras em inglês. O slander que a minha internet teve. Calúnias em português. Primeiro porque a razão não é a minha net. Está bem? Só para que saibam. A razão não é a minha net. Eu sabia que nós não devíamos ter apoiado Hong Kong na semana passada. São chineses, não é? Eu acho que os servidores aqui deste pessoal deve ser lá na China, por isso infelizmente eles deram-nos um bloco. Mas vamos para o segundo live. Mas isto é inacreditável. E metem logo culpas na 5G de um gajo, mano. Epá, é impressionante. Tu é que começaste a sacar dos galões, por isso, quando começaste a sacar dos galões, o pessoal agora... 120 gigas. 120 gigas. Eu fiz o teste. Pessoal, sobre a explicação há bocado, vocês chegaram a... Ouviram a explicação? Ouviram a explicação, olhem por isso. O Costa parou a meia a explicação dos bónus? Vejam lá, pergunto que eu quero saber se vocês já viram a explicação, senão o Costa cobrar. Exato, o Costa faz a explicação outra vez e só tenho que pagar 3 euros para repetir aquilo que ele disse, por cabeça. E se não ouviram a explicação, olha, paciência, porque a gente vai avançar. A gente vai avançar. Vamos fingir que vocês já viram a explicação e que vocês... Olha, o Wilson está a dizer, não ouvi, Luís Azevedo disparou. Costa... Isto é inacreditável. Pronto, malta. Parou logo no início. Costa, então bora lá. Costa deu uma palestra e vocês... E dei uma palestra de explicação e agora uma palestra de... Uma palestra para o boneco, mas pronto. Eu expliquei e vou explicar outra vez. Há 2 tipos de bónus que são inseridos nos contratos dos jogadores. Que são bónus expectáveis e bónus não expectáveis. O que é que querem dizer bónus expectáveis? São bónus por performances que o jogador já atingiu no passado na sua carreira. Por exemplo, um jogador que já fez anteriormente 20 pontos por jogo numa época no passado, ter no seu contrato que ganha $1 milhão se fizer na época 20 pontos por jogo, é um bónus expectável. Também existem os bónus não expectáveis, que são aqueles que o jogador nunca fez. Se o jogador nunca conseguiu 10 ressaltos por jogo numa época,
e se tiver um bónus para que se o jogador fizer 10 ressaltos por jogo numa época, esse bónus é um bónus não expectável. A diferença entre bónus expectáveis e bónus não expectáveis é que os bónus expectáveis contam para o ordenado do jogador, que vai contar contra o cap da equipa. Os bónus não expectáveis não contam para as contas do jogador quando a equipa está a calcular quanto é que ele vale na folha salarial e contra o cap. E é isto, Andy. Mais uma vez, duas vezes fiz a explicação sobre os bónus nos contratos de jogadores da NBA. Gratuitamente, que é uma coisa que... Inacreditável, não é? Se fosse o da Atlético, já metias uma PayPal, dizias só 3 palavras e depois metias assim uma wall e dizias: quero ouvir o resto da explicação, clique e subscreva por $2, que era para a gente ver se ganhavam os trocos. O que é que temos mais para falar, Costa? Já falámos aqui das tensões aqui muito rápido. O que é que temos para falar mais? Temos para falar mais é que eu não quero viver num mundo em que o Zion Williamson é um jogador que passa bastante tempo da sua carreira lesionado. Eu quero viver num mundo em que não haja lesões para ninguém e também haja paz no Médio Oriente, mas infelizmente as lesões fazem parte do jogo. E em Hong Kong não? Em Hong Kong aquilo não é bem paz, mas aquilo está a caminhar para outro sítio. Mas nós não vamos nos meter em política estrangeira em que tem países que podem ou não ter os servidores deste software que estamos a usar para fazer esta transmissão. Estão a ver as manobras de diversão do Costa para desviar a conversa do 5G dele. Ele foi criticado e agora está a falar da China. Foi criticado sem razão, das duas vezes. Olha, o Costa fez um esforço, comprou uma câmera nova, agora está ali XPTO em HD e vocês estarem a criticar a internet do homem. O homem faz um esforço e tira do orçamento dele depois das férias para vir para aqui 5 estrelas. Vocês... A minha mais nova já não tem fraldas por causa disto. Já viram? E em setembro, mas pronto. Já passou, Costa, já passou. O Zion, infelizmente... andou-se um bocado ali à volta, mas confirma-se que ele fez uma lesão relativamente grave. Vai estar de fora entre 6 a 8 semanas. E para o pessoal ter noção... ter um bocado de noção do que é 6 ou 8 semanas. O pessoal sabe o que é em termos temporais, mas 6 semanas são 20 jogos, 8 semanas são 30 jogos. Pá, e depois do Natal, início Façam de janeiro. contas a isto. Vocês sabem que uma época regular são 82 jogos, entre 20 a 30 jogos é muita fruta. Infelizmente o jogador teve uma lesão no menisco. Como o Costa disse, os Pelicans andaram com paninhos quentes durante uns tempos. O próprio Woj ontem ou antes de ontem mandou um tweet. O Woj, que tem ligações com o Griffin e com o front office, mandou um tweet a dizer que não era uma lesão grave e que ia parar umas semaninhas e tal, não sei o quê, mas hoje o jogador aparece operado, foi operado ao menisco. Não é uma lesão grave, não vai parar 5 meses. Temos casos, por exemplo, de jogadores como Westbrook, que também já tiveram esse tipo de lesão e já voltaram. O Derrick Rose não quer falar de Derrick Rose. Também teve essa lesão, só que já tinha outra no currículo. Já tinha outra, sim, mas eu não quero falar do Derrick Rose. Não é ruptura, é um menisco. O menisco é uma coisa que está no joelho que não é tão complicada como os ligamentos. Isto sou eu, médico Landim. Não. Isto sou o médico Landim. Internet Doctor. Eu não tenho óculos, por isso eu posso dizer isto de qualquer maneira. Os fisioterapeutas e a malta que está para aí só tem que me dar razão. Mas, infelizmente, o jogador encontra-se lesionado. E o pessoal pode falar dos Greg Oden, pode falar dos Derrick Rose, pode falar de quem vocês quiserem. Mas também podem falar do Blake Griffin, um jogador que lixou o ACL no primeiro ano e ficou o ano de fora o ano todo e que depois voltou e dominou a liga logo no seu ano de rookie. Podem falar do Ben Simmons, a mesma coisa, um jogador que teve uma lesão muito mais grave e que falhou a primeira época e que depois voltou e rookie do ano há 4 anos seguidos.
ainda só agora é que marcou um triplo, mas de qualquer da maneira, um jogador só agora é que marcou um triplo. Só agora é que marcou um triplo, pá, mas a época só começa amanhã, mas ele já marcou triplos. Mais vale tarde do que nunca, e a vida é assim. Mas, pá, para mim não conta. Ele não marcou triplo nenhum. Para mim não conta. Não quero saber. Vamos deixar de ser invejosos e vamos... não quero saber. Aprecia a grandeza. A ganhar por 30 uma equipa que nem está na NBA e foi preciso o Embiid pedir por favor. Olha. Entre Messi e Ronaldo, nem um nem outro. Aprecia a grandeza. Faz isso em relação aos triplos do Ben Simmons, estás a ver? Seja na época regular, seja na pré-época, seja um game winner nos playoffs. Eu que marco muitos triplos. Não é essa a questão. Eu não estou aqui a dizer que não quero que eu marque triplos. Agora, a gente não vai basear ele agora ser um shooter com um triplo que o marcou frente a uma equipa que nem a da NBA a ganhar por 30 e que foi preciso pedir por favor para eu lançar. Eu não subscrevo nem qualquer repercussão que venha dos comentários do meu colega, não subscrevo nada. Eles que venham. Eu dou conta do processo. Nada que o Costa acabou de dizer, por isso eu dou conta do processo, não quero saber. Eu apoio o Ben Simmons a 50% e também apoio a recuperação do Zion. O que vai acontecer, pá, infelizmente, o meu medo não é uma equipa que é aos playoffs, na minha opinião. Eu acho que teria ser uma grande surpresa e tinha que ir muita gente para os Pelicans para os Pelicans terem para os Pelicans irem aos playoffs. O problema é que o Zion é uma peça muito grande e a equipa jogar é uma peça de peso. E a equipa jogar 2-3 meses sem ele, e 2-3 meses, eu estou a dizer 3 meses, mas jogar 2 meses sem ele, começar a época com os Lonzos, com os Ingram e essas coisas. É a oportunidade do Ingram. O Ingram vai chegar, e esse é que é o meu problema. O Ingram vai chegar ao Natal a ter médias de 20 pontos, e depois, quando o Zion voltar, eu quero ver como é que as coisas são, porque as equipas começam a estabelecer rotinas, começam a estabelecer uma pecking order em que uns comem primeiro, outros comem depois, e depois estar ali a meter uma peça do tamanho do Zion pode fazer com que, embora o Zion seja se calhar melhor que os outros, e é muito provavelmente melhor que os outros, pode fazer com que destabilize ali um bocadinho o trabalho que eles fizeram nestes 2 primeiros meses. Ainda assim, é um jogador que defende, é um jogador que corre, mesmo só fazendo o trabalho de sujo, e nós vimos isto muitas vezes, tanto nos jogos de pré-época como no college. Ele é um jogador que faz muitos pontos e tem um impacto tanto no ataque como na defesa, muitos naquelas jogadas de lixo, garbage time, ressaltos ofensivos, a ganhar a bola perto do cesto e metê-la no cesto, ou seja, não é um jogador que precisa ter a bola na mão e driblar 70 mil vezes para ter o impacto no jogo. O Zion não consegue ter o impacto de outra maneira, mas pá, é sempre um bocado triste ver o principal candidato ao rookie do ano, especialmente num ano em que este draft classe promete, Morant promete, o Barrett promete, são jogadores que deram bastante indicações na pré-época. Não vamos falar desse. Esse rapaz tem Kobe, nem sabem escrever Kobe. É já a primeira crítica. É a primeira crítica que eu faço para esses meus amigos que gostam de basquete, mas que não seguem NBA, e que eu digo, escreve Kobe Bryant. Eles escrevem com C, O, B e um Y. É assim que é o nome dele, não é? É. Estás a ver? É o Portuga que diz, então curto bué daquele gajo, Kobe Bryant. Então escreve o nome dele. E escrevem com C, O, B, Y, Kobe. Por isso, já tenho um problema com o rapaz. Mas eles não sabem o que é o bife. Yeah. Já tenho um problema com o rapaz, mas vamos ver como é que isto fica. Acho que não é nada assim, é relevante, como é óbvio, é uma lesão, e já há aí muita gente a tocar os tambores da perdição. É outro Greg Oden. Nota-se que está certo. Não faz absolutamente sentido nenhum estar a falar em Greg Oden. Eu percebo essas pessoas dizem, pelo amor de Deus, não sejas um Greg Oden. Eu percebo isso. Agora está a dizer, vai ser um novo Greg Oden. Não faz sentido absolutamente nenhum dizer isso. O problema é que a malta está numa com este gajo aqui, há muita gente que está numa eu bem te avisei. E eu avisei-te que ele ia ser um bust. E agora que repararam que ele não vai ser um bust se estiver saudável. Agora que viram que o gajo, se tiver joelhinhos e tiver pernas para andar, que o gajo vai ser um jogador à maneira, já estão aí para o segundo nível. Eu já disse que o gajo com aquele peso e não sei o quê, vai ser isto, aquilo e o outro. E eu já dizia isto antes do gajo entrar na NBA. Agora é o timbre que as pessoas estão
estão a usar e nós já sabemos. Olha, estás aqui no chat já um exemplo, que é o ouviram aqui primeiro. O ouviram aqui primeiro. É sempre, mas o ouviram aqui primeiro. Vocês acham que a gente faz prints quando vocês começam uma frase com ouviram aqui primeiro? Vocês acham que a gente para tudo? Oi, peraí, deixa eu guardar aqui um print. Porque se um dia isto acontecer, eu vou dizer que o João disse ouviram aqui primeiro. Epá, é assim, a gente não sabe o futuro. Às vezes acertamos, às vezes falhamos. O Zian pode ter uma época, uma carreira pregada de lesões, mas também pode ter uma época limpinha em que não se passa nada. Por isso, pá, não vamos. E pode se lesionar gravemente daqui a 3 anos e voltar outra vez a ser um grande jogador. É o que é. A gente não sabe muito bem. É muito cedo para estar a fazer com grandes. Agora, é chato, é mau. É chato, é anticlimático. E verdade seja dita. Acho que toda a gente estava com expectativas de vê-lo. Tu estavas a falar de um bocadinho sobre o que ele fez na pré-época. Do que eu vi na pré-época, o que eu gostei sobretudo foi ele era um gajo que o jogo dele estava a ser eu vou manter-me nas minhas, eu vou manter-me na minha linha, eu vou fazer aquilo que sou forte, eu não vou inventar, porque eu ainda estou a começar. E foi isso que ele fez. Usou o seu atleticismo para finalizar perto do cesto. Ele é um jogador que não é só força bruta, ele tem bastante toque à volta do cesto. Se vocês repararem, ele não é só afundanços. Ele até finaliza muito bem debaixo do cesto com ambas as mãos e com o atleticismo que ele tem, ele usou isso muito para construir aquilo que fez na pré-época, que continua a ser pré-época e as coisas iam ser muito diferentes a partir do momento que que a época regular começa. Porque vocês que experimentem, eu por acaso já não vejo, eu desde o último jogo dos Bulls já não vejo jogos de pré-época, mas quem viu jogos ontem, experimente ver o jogo, obviamente que é por isso, quem viu jogos no último dia de pré-época certamente vai ver o primeiro jogo e vejam a diferença de intensidade, sobretudo defensiva, entre um jogo e outro. Geralmente nota-se perfeitamente e isso vai-se notar também, inclusive com o Zion, mas o miúdo estava a me surpreender para positivo no sentido de ele não estava com grandes vontades de chegar ali e consigo fazer tudo, eu vou arrebentar com a NBA logo de início a fazer tudo e mais alguma coisa. Não, estava a ter a sua paciência de procurar as coisas com qual ele é forte e com isso estava a parecer tornar tudo aquilo muito fácil. E quando os jogadores são espertos, procuram a jogada fácil, eu aprecio esse tipo de basquete e estava ansioso para ver jogar. Vou ter que esperar mais um bocadinho, eu só espero que não seja recorrente. Vou ter aqui na Madeira para que isto ser mesmo. A questão é que é tipo anticlimático, pá. No dia anticlimático, sim. E nós este tom que as pessoas têm não é pelo Zion, é porque nós já estamos queimados nos últimos anos de lesão, mais lesão. Começar, primeiro jogo da época, está tudo entusiasmado e o Hayward fica com o pé pendurado logo no primeiro jogo da época. Ou seja, não quer dizer que é mesmo que seja pelo Zion, é mais pelo aquele fantasma do porra, a gente já andou aqui 3, 4 anos a dizer não hajam lesões, por favor, não queremos lesões, e logo no dia antes da época começar, pronto, uma lesão. Ou seja, é chato, não é daquelas coisas que a gente gosta de ver na nossa equipa, muito menos, mas na equipa dos outros, pá, também acho que não. Há certas pessoas e certas páginas que gostam de ver isso nas equipas dos outros, mas qualquer fã da NBA, de futebol, seja do que for, de desporto, não gosta de ganhar os jogos porque os outros se lesionaram. E é um fantasma do passado, já no dia -1, porque é o dia -1, amanhã já temos jogos. Fantasma do passado a vir-nos relembrar que de um dia para o outro temos uma estrela, estamos entusiasmados. E imaginem a quantidade de pessoas que não compraram um balúrdio de bilhetes para ir ver o Zion agora. A few moments later. Sobre a questão de Hong Kong, porque nós não sabemos e temos que ouvir os dois lados. A gente não sabe.
Eu acho que a tua opinião, Costa, é desinformada e que devias te tocar mais sobre a situação, porque isto aqui de relativismo cultural, a gente nunca sabe quem está certo e quem está errado. Nós Por não isso, sabemos, nós temos diferentes culturas, nós não isso, sabemos, não, nós não encaramos as coisas todas da mesma maneira. Eu Por isso só também nos não. resta pedir desculpa. peço, e a liberdade de expressão é subjetivo, não é a mesma Exatamente. coisa. Depende da perspectiva. Depende da perspectiva. Eu sendo africano e o Costa sendo a imagem do Madeirense. Exato, madeirense. É quase Lá, africano. é quase africano. É ali. Liberdade de expressão pá, é fixe, né? Mas se não tivermos, é na boa. Está bem, China. Por isso, podiam É na parar boa. de... Por isso, pá. nós vamos continuar aqui a falar. China, esta camisola que eu tenho aqui, made in China. Eu sempre vos apoiei. Por isso, por favor, parem de nos mandar os streams abaixo. Está bem? Isso nunca tenho aqui é feita na Europa. Dizia atrás dos montes, foste ver a meia. Olha, tinha a calçada disse que este é o jogo da NBA, este é o terceiro período, por isso. Exatamente, vamos para o terceiro período. Parece que já sei onde é que falhou. Quando a gente estava a dizer que não vamos falar sobre equipas, porque o Luís Arruda ainda está aqui a pedir antevisões para os jogos de abertura. Olha, Luís, a antevisão que eu faço para os jogos de abertura é que vão ser 2 jogos. Acho que são 2 jogos da CIA, não são, Mané? Eu sei que é os Lakers e os Clippers, o resto... Pronto, mas vão ser jogos de basquete onde vais ter 5 jogadores de cada uma das equipas em campo e uma bola. E o objetivo vai ser marcar mais pontos que os adversários, e no final do jogo. Essa é a previsão que eu faço. E a equipa que conseguir marcar mais pontos vai ganhar. Pelicans, Toronto e Lakers, Clippers. Lakers, Clippers é sempre aquela coisa. Mas pronto. É isso que vai acontecer. Vamos Exatamente. Nos Raptors e Pelicans vai acontecer a mesma coisa. A equipa que marcar mais pontos, eu prevejo que vai ganhar o jogo. Eu acho que ao intervalo vai haver uma pontuação, mas que no final do jogo vai ser completamente diferente. Ou seja, tudo o que acontecer até o intervalo... Pode não ser. Sim, pode, não é? Mas tem que haver... ninguém marcar na segunda parte. Exato. Por isso, ou pode haver um terremoto e o jogo ser cancelado, e já não era a primeira vez, por isso não vamos meter-nos com conclusões precipitadas. Temos que ouvir ambos os lados. Temos que ouvir ambos os lados. Exato, temos que ouvir ambos os lados. Há gente boa em ambos os lados. Os atropelados e quem atropelou, mas são boas pessoas. Sobre os tópicos. Sobre os tópicos. Exato, vamos falar da nova dupla do Texas. O Mac e o Cheese. Mac and Cheese. Eles é mais barbecue lá. É o Barb e o Q. Mac and Cheese não é... eu comi a primeira vez, por acaso. Mac and Cheese então? É massa com queijo, certo? Aquilo basicamente é massa com queijo. Devia haver cá em Portugal. Que é para as pessoas ficarem todas obesas como o meu. Devia ser bem fixe. Eu subscrevo. Acho que é daquelas coisas que a gente devia importar. O que é que tu comeste lá americana? Comeste tacos na Califórnia? Comem tacos como se não houvesse amanhã. Eu vou contar o que é que eu comi. Primeiro dia... Calma, Landim, que o programa não pode durar até de manhã. Não, eu só vou contar outras coisas que eu comi. É assim, vou contar. Primeiro dia, disse, hoje, andei a treinar bem e tal, não vou estragar isto nas férias. Vou ao IOP. IOP, panquecas com aquele molho todo, com bacon, com smoothies, essas coisas todas. Logo aí ficou tudo estragado. O pequeno almoço dos campeões. Exato. Logo aí ficou tudo estragado. E depois, no último dia, eu fui à casa de banho e olhei para trás e vi tudo preto. E disse assim, ai caraças, o que é que me está a acontecer? E pensava que ia morrer. Mas não. Foi um gelado que eu comprei de algodão doce azul que te deixa os detritos pretos, mas pretos. Assim um baldezão. E esta é a informação que vocês não precisavam. Mas eu não morri. Estou aqui e não comam gelado com sabor a algodão doce. Porque isso depois vocês vão pensar que... Ou seja, eu perguntei o que é que tu comeste. Foi isto. Aquilo que
Não, isto foi. Eu estava a perguntar ao contrário, o que é que entrou, não o que é que saiu. Não, mas isto são os highlights. O resto é o mesmo do costume. Pizza, hambúrguer, pizza. Comida tradicional americana. Foi o que eu comi. Está bem. Malta, pronto. Agora já sabem o que é que o Landim comeu na sua viagem à Califórnia, mas precisamente a Los Angeles. E pronto, vamos seguir em frente. Landim, vamos dar uma voltinha pelos prémios. Vamos começar já pelo mais importante. Quem é que achas que vai ganhar o MVP? O LeBron ou o Anthony Davis? Sim, puseste-me aqui para eu faço uma pergunta, vocês estão a ver como o Landim está a brincar com isto. Calma. O Landim está a gostar de brincar com isto. E eu faço uma pergunta e eu meto a minha cara na... Já cheguei outra vez. Entre o Anthony Davis e o LeBron James, eu acho que vai ser disputado, mas acho que a corrida vai ser a mesma do ano passado. A corrida para mim vai ser Harden e Giannis outra vez, por razões também parecidas com as do ano passado. Acho que o Kawhi Leonard não se vai esfrangalhar todo na época regular para ganhar muitos jogos e para ser o MVP. Acho que o LeBron James e o Anthony Davis, na posição em questão, o LeBron James, depois da época que teve no ano passado, e depois o Anthony Davis, pelas lesões pequeninas que ele vai tendo sempre, constantemente, acho que também não se vai esforçar nesse ponto. Acho que o que tiver que acontecer, acontece, mas acho que depois vai haver uma gestão sobre isso. São jogadores que podiam estar... Para a malta que está lá em casa, a minha pergunta na tanga, que eu acho que não vai ser nenhum deles que vai ganhar, e o próprio Landim está aqui a explicar porquê. Invejoso. O Costa não acha que o Anthony Davis vai ser MVP. Nos Pelicans já era, agora estar nos Lakers não vale nada. É o discurso do costume. Mas sim, acho que Landim, no último programa, para quem viu o último programa, não foi este que a gente acabou de acabar e o outro anterior. O outro programa inteiro. Eu disse que achava que os Lakers não iam ser uma das equipas de topo em termos classificativos. Estamos com interferência outra vez. Isto é um seguinte resposta. Isto sim eu agora é que mandava o programa abaixo, mas de qualquer maneira, não é. Os Lakers não estão na corrida. A época a sério começa para os Lakers em abril. Tem que estar toda a gente saudável, tem que estar toda a gente saudável e tem que estar toda a gente descansada e tranquila. E o LeBron James, é assim, também não quer dizer que se eles por acaso, imaginem que o LeBron James ou o Anthony Davis encostam 2 semaninhas e o outro começa a rolar por ali abaixo, também não quer dizer que, podemos falar do Kawhi Leonard, não quer dizer que ele não vai ser considerado e que não vai estar ali no top 5 ou top 6 ou top 10 ou o que for. Eu também não acho que o Kawhi Leonard vai estar na corrida. Agora, no topo da corrida, claro. O MVP, na minha opinião, é para os dois do costume. O Curry, estou a ver aqui o Jorge Vigário a falar do Curry. O Curry vai ter o mesmo problema do que muitas equipas. São bons jogadores em equipas que se calhar vão estar em 7º, em 6º. Vamos ver. Há muito pessoal, e o pessoal eu bem vos avisei ao vir aqui primeiro, há muita gente de ouvir aqui primeiro que os Warriors vão ser uma equipa topo no Oeste. Eu preciso de ver para crer. Eu, sinceramente não acredito. Acho que os Warriors vão ser uma equipa que chega na segunda parte da tabela, e uma equipa que chega na segunda parte da tabela não ganha o MVP. A não ser que seja o Westbrook e que haja choradinho. Exato, a não ser que seja o Westbrook e que haja um choradinho e que a narrativa ex-namorada Kevin Durant continua forte, por isso, por voto de simpatia, vá para o Westbrook. Por isso, acho que os dois são os principais candidatos. O Harden, honestamente, mesmo com o Westbrook ao lado, acho que vai continuar a fazer os seus números assombrosos. Infelizmente, já vimos na pré-época e comentámos sobre isso, acho que Costa comenta sobre isso, que o Harden está a jogar os minutos que está a jogar e estar a fazer os pontos e os toques e os rate que ele anda a ter. Acho que devia guardar as balas para a época regular, porque ele já parece que está em modo época regular, quando se calhar não era preciso ligar já esse chip, e vamos ver se não, como habitualmente nos últimos anos, não falta baterias lá mais para a frente. São todos os passos, todos os dribles contam. O Harden já aprendeu sobre isso no ano passado, há 2 anos, no ano passado nem tanto, mas já há 2 anos. Por isso, acho que é mais Giannis e Harden outra vez, e a equipa que tiver melhor recorde das duas
tem o título. Dark Horses, epá, nós podemos falar aqui de Dark Horses para a frente e para trás, mas eu sinceramente acho que estes dois estão mesmo destacados, estão mesmo muito, muito à frente dos outros em termos de partem da pole position. E depois, aqui, olhando para as equipas que estão atrás, o Nikola Jokic, por razões óbvias, vai ser um jogador que vai jogar nos Nuggets, que vão ganhar muitos jogos este ano e que vão estar lá por cima, e o melhor jogador da equipa deles é o Jokic, por isso está lá na conversa por arrasto. Vamos ter também, olhando aqui, já falei do Kawhi Leonard, já falei do LeBron James, já falei dos Giannis. O Utah Jazz, acho que não vão ter ninguém. Acho que os Utah vão ser uma equipa muito igual, vão ser uma equipa muito homogénea. Cada um toca a sua guitarra. O English está na bateria, o Mitchell está a tocar ferrinhos, mas acho que ninguém vai se destacar ao ponto de estar. Já viram a analogia musical quando o Andinho está a falar dos Utah Jazz? Mas rapazinha brilhante. São muitos anos a virar frangos, meus amigos. O Costa apanhou porque o Costa tem óculos. Quem não tem óculos não apanha estas piadas. Não apanha estas coisas, Não é fácil. Olhando também para o Oeste, é uma razia completa. O Kemba no Celtics vai estar longe dos primeiros lugares, na minha opinião. Se tiver, vai ser mencionado, mas não há de ser muito disso. O Oladipo voltou. Um milagre da ciência. Não sei o que é que se passa. O Oladipo diziam que só voltava lá para não sei para onde. Que a lesão dele se agravou e que apareceu uma nova lesão em cima da lesão que ele já tinha e que ia voltar para não sei onde. Já está a jogar outra vez. Dependendo de onde os Pacers acabem, também vai estar nesta corrida. Se acabar no top 4, se o Oladipo está bem fisicamente, quer dizer, vamos ver como é que ele volta, mas se ele está bem fisicamente, isto muda muito, na minha opinião. As coisas mudam muito nas previsões que eu fiz a semana passada em relação aos Pacers. Mudam porque os Pacers podem bater a qualquer equipa da conferência, fora os tais, e isto já falando mais dos playoffs. Sim, mas assim, eu estou a falar mesmo na época regular. Não, eu acho que são uma equipa um forte candidato ao terceiro lugar. Eu acho que só os 76ers é que são e os Bucks a tempos são equipas que vão fazer tremer se calhar os Pacers, e mesmo assim acho que eles vão ter despeito para jogar contra eles. De resto, esta conferência aqui não tem mais nada a dizer. Tens o Embiid. O Embiid acho que vai lutar mais por Defensive Player of the Year do que por outra coisa, porque é uma equipa que está muito carregada. É uma equipa que, felizmente para eles, Horford a jogar na posição de 4 agora, Tobias Harris, Ben Simmons, é uma equipa que tem muito talento. Por isso, o BNB também deve estar nesta conversa, porque o recorde da equipa vai fazer com que ele esteja lá muito por cima, mas ficava menos surpresa se ele ganhasse o Defensive Player of the Year do que se ganhasse o MVP. O MVP acho que ainda é um bocadinho cedo para o Embiid e acho que ele ainda precisa de umas rotações para chegar lá. E no Oeste não vejo mais ninguém. O Oeste vejo aqui mais alguma equipa. Temos, por exemplo, achas que o Westbrook vai atrapalhar a corrida do Harden para o MVP, ou achas que nem por isso? Atrapalha sempre. Mas eu por acaso alargo muito mais a corrida do que eu acho que Dark Horses nesta corrida são os Currys, os Wyands, os Lillard, não, o Lillard não acho que vai ter hipótese. Os Anthony Davis. Isso são para mim os Dark Horses. Não sejas invejoso. Jorge, pelo amor da santa, Jorge. Os Dallas Mavericks nem em posição de playoff vão estar e queres que o homem esteja na luta pelo MVP. Epá, se o Doncic estiver na conversa... O Curry que é o Curry, para mim é um outsider nesta corrida, porque a equipa não vai ganhar jogos suficientes para ele ser um candidato sério, quanto mais o Doncic. Se o Doncic for candidato a MVP, eu acho que o Kevin Love merece... Não é Doncic. Não, eu agora digo todos os nomes em português, está bem? Por isso, a partir de agora... No último programa, não o anterior a este e o outro, mas o outro, vieram a reclamar comigo, só que não é Doncic nem Doncic que se diz, é Doncic. Só não sabe, aprende. Olha, é como a cena dos bónus. Estás em Portugal, falas português. Os nomes não se traduzem. Sam daqui de poetas de karaoke. Estás em Portugal, falas português. Mas eu concordo
que o Giannis e o Harden estão na luta, efetivamente. Mas eu não concordo quando dizes que estão de longe à frente dos outros. Não. Eu acho que o Jokic é um claro candidato a ser MVP. Não tem a atenção que têm os outros. No entanto, é preciso não esquecer que o ano passado o Jokic fez, se não me engano, isto não deve andar a... Ele fez para aí 20, 11, 7, uma coisa assim do género. Sem defender um pingo, mas o que interessa no MVP é o ataque. Ou seja, andou ali muito próximo do triplo-duplo. O Jokic, se a equipa dele tiver o melhor recorde da NBA, ele é o principal candidato a MVP. Ele é um fortíssimo candidato. Eu acho que ele vai ter mais recorde. Eu acho que os Nuggets, que têm a continuidade a favor deles, vão ser uma equipa que são muito fortes, que é muito forte a probabilidade de eles serem o melhor recorde do Oeste. Eu concordo. Acho que estas equipas, nós, infelizmente, e há muita gente, mais os fãs casuais, acham que o MVP é o prémio de melhor jogador. Nós temos o caso... Pois, o MVP não é o prémio de melhor jogador. O Steve Nash nunca foi o melhor jogador da NBA. Nem perto disso. Fica tem 2. O Dirk Nowitzki nunca foi o melhor jogador da NBA. O Barkley e o Carmelo tiveram MVPs quando o Jordan ainda jogava. Estamos a brincar? Ou seja... É uma coisa... Isto é uma questão de narrativa. É uma questão de melhor performance entre os melhores performances da época, e ganhar conta bastante. Sempre contou. Contou. Westbrook foi uma exceção que confirma a regra. Nos últimos 30 anos, meus amigos, existiu um vencedor do prémio de MVP que veio de uma equipa abaixo dos 4 melhores recordes da liga. Não é melhor recordes de uma conferência. Dos 4 melhores recordes da liga. Só por uma vez um jogador ganhou o MVP sem estar nos 4 melhores recordes da liga. E foi o Westbrook. E porquê? Por causa da narrativa do triplo-duplo. Ganhar coletivamente importa quando as pessoas vão votar. Historicamente importa e tem importado. Isso quer dizer que pode mudar este ano? Pode. As pessoas estão a ver as coisas diferentes. Estão a ver as coisas diferentes em relação ao que era antigamente na análise mais estatística e analítica aos jogos. É verdade, mas até agora não ainda é muito importante ganhar nos prémios. E deixa-me dizer que se o Irving levar os Nets a top 4 do Oeste, isso quer dizer que os Nets são para aí o 7º ou 8º melhor recorde da NBA. Continua a ser igual. Meus amigos, eu, na minha honesta opinião, eu acho que há 4 candidatos. Eu junto, o Andy não juntou, mas eu junto o Embiid à conversa. Porque se o Embiid fizer uma época de candidato a Defensive Player of the Year, e a gente já sabe que ele vai ser o primeiro a comer, há muita gente para comer ali nos Sixers, como tu disseste, mas o primeiro a comer vai ser ele. O Embiid, se tiver um jogo forte no lado defensivo e continuar a fazer médias de 20-10 e por aí adiante, se os Sixers forem o primeiro recorde da NBA, ele também é um forte candidato. Por isso, eu acho que existe Giannis, eu acho que existe Harden, e eu meto na conversa o Jokic e o Embiid, porque acho que estas vão ser 4 dos 5 melhores recordes da NBA. E o quinto sendo os Jazz. Espera aí, e o quinto sendo os Jazz, que não meto aqui um jogador deles, porque não acho que não haja alguém nessa equipa que vai ter um destaque individual ao mesmo nível dos outros. Isso queres que para escolher eu escolho o Giannis, pronto. Porque o Giannis vai continuar a fazer números monstruosos e a sua equipa vai continuar a estar lá em cima. Se então não for o melhor recorde da NBA, vai ser o segundo melhor, ou o terceiro melhor, ou por aí. Não é o LeBron James com 7 meses de férias, não é? É isso.
É isso que tu queres dizer, então. Pronto. Já te disse que acho que o LeBron James vai deferir um bocado, vai descansar o suficiente e vai querer estar pronto para atacar os playoffs. Posso fazer um hot take já? Pode ser o programa dos hot takes aqui, Bold Prediction. Então. LeBron James vai ser líder em assistências este ano da NBA. Mas o líder em assistências do quê? Vai passar de 8... Não é mais, mas por quê? Vai passar de 8 para 12, é isso? Oh, mas é isso mesmo. E todos os dias na televisão, quando der top... Qual foi? Espera, deixa-me ir aqui ver num instante. Vai dizendo o que estás a dizer, que eu vou só dizer que todos procurar os dias, o número. Vocês estão habituados a ver os afundantes do LeBron James e essas coisas todas. Não vai haver top 5 da semana em que não tenha lá um passo do LeBron James. Acreditem naquilo que eu estou a dizer. Porque acreditem. Eu sou expert e sei dessas coisas. Por isso acho que o LeBron James, eu acho que ele não vai diferir no sentido do toma lá a bola e façam o que vocês têm a fazer. Eu acho que ele vai diferir naquilo de ser marcador de pontos. Eu acho que ele vai começar a olhar muito mais para o lado. Especialmente porque vai haver tanta atenção em cima dele e do Anthony Davis e vai haver tantos titulares em campo que eu acho que ele vai olhar mais para o lado e para quem é que ele pode assistir. Acho que ele vai mudar o chip um pouco este ano. Mas para mim, eu acho que isso vai ser complicado, sou sincero. Quem foi o líder de assistências no ano passado? Não faço perguntas difíceis. Então pronto, vamos fingir que foi o Westbrook, com certeza. Ou o Harden, um dos dois. Quase certeza absoluta. Quem? O Westbrook ou o Harden, um dos dois. Líder das assistências. Ouvimos aqui primeiro. O Westbrook é possível que tenha sido um deles. Então eu acho que o LeBron James vai fazer mais assistências do que este ano do que os dois. Acho que o LeBron James vai ser líder de assistências este ano. É o seguinte, para mim a questão é, o LeBron James no ano passado fez 8 assistências e meia. Numa usage de 31.6. Tu achas que ele vai fazer para aí mais 3 assistências por jogo com a mesma usage, ou ele vai fazer uma usage histórica para ele? Acho que vai ter menos tempo de usage e acho que vai... E como é que vai fazer mais 3 assistências com menos usage? Porque com menos bola na mão? Tem a ver com o estilo de jogo e com a maneira dele. Acho que vai marcar menos pontos. Acho que vai marcar menos pontos. Mas nem é por aí. Não acho, então? É que eu não estou a ver tempo para isso. Não estás se tu estás-me a dizer que achas que ele vai ter menos bola, como é que ele vai fazer mais assistências? Olha, o Magui para no ar, para o tempo, só para o LeBron James. Nós mais lá para a frente devemos fazer. Eu acho que nós lá mais para a frente... Eu percebo. E não é nada de normal para o LeBron. Apesar de... Lá vem estas histórias que o LeBron James vai ser o point guard vai ser o construtor. Ele vai ser mais uma vez, o primary ball handler. Ele vai ser o gajo que vai ter a bola na mão. E depois sempre foi em todas as equipas que fez. E isso não faz dele o point guard da equipa. Hoje em dia, o Giannis é o point guard dos Bucks. O Giannis é o primary ball handler. É o playmaker da equipa. Mas existe um base. O gajo vai defender o base adversário. Não é o LeBron James que vai defender o base adversário. Isto hoje em dia de ser point guard é conversa. É nível ofensivo. A nossa posição é a pessoa que a gente defende. E se o LeBron James não defende base, o LeBron James não é base. Por isso. Mas, obviamente, que um jogador, o principal playmaker dos Lakers não vai ser o base dos Lakers. Como é óbvio. Vai ser o LeBron James. Estás a criticar o Rondo? Tu estás a dizer que o Rajon Rondo... Mas o Rondo vai ser o starter para a Porventura? Espero que não. Não, eu também acho que não. Espero que nem jogue. Não, jogar vai jogar. Espero que ele seja treinador-jogador. Não, vai ser quer dizer, o jogador que em princípio vai jogar, o jogador que é mais provável que jogue, é o Avery Bradley. O Bradley joga a base. Não é propriamente um jogador que tenha sido brilhante nos últimos anos. Por isso, Costa, sabes estás aí com grandes a pensar em grandes upgrades em relação ao Rondo. O Avery Bradley não é propriamente isso. O Bradley só tem que começar o jogo, marcar uns triplos ali do cantinho e ficar caladinho e não me chatear mais. O problema vai ser esse, mas pronto. Se o mundo for justo, o Bradley, o Caruso
e o Cook, especialmente o Cook, tem os minutos todos. Eu não vejo o Rondo este ano. Não, mas vais ver o Rondo. Mas como o mundo não é justo, só em Portugal. Vais ver o Rondo, sobretudo. Vais ver o Rondo, e faz sentido. Vais ver o Rondo, sobretudo, quando não houver o LeBron. Mas eu não tem bolinhas por cima para o Anthony Davis. Não tentes racionalizar essas coisas. Eu estou a racionalizar, mas sim, percebo o que estás a dizer. Faz sentido ver o Rondo? Não estamos em 2010. Eu sei, Landinho. Eu já passou pelos bolsos também, eu sei. Eu sei o que é que tu estás a viver. Não vale a pena. O mundo, se fosse justo, né? Na China é justo. Aqui é que às vezes há injustiças. Na China não há injustiças. Mas aqui... Ouviram? Eu acho. É o sítio mais... Não caiu ainda, não caiu. Estamos a 25 minutos. Mas, voltando atrás, o LeBron, o hot take, é o LeBron, pode chegar lá, mas eu acho difícil, porque ele já o ano passado fez 8 assistências e meia numa usage muito alta. Não sei. Eu acho que estás a ser invejoso, mas isso já é normal para ti, por isso a gente vai passar à frente sobre isso. O Anthony Davis vai fazer uma época do caraças. Se não se alejar. Acredito. É um asterisco sempre não se alejar, mas é um asterisco grande. É um asterisco grande. Mas o Anthony Davis, nós nem vamos falar muito, não vamos fazer previews da próxima, mas Mas pronto, voltando ao que eu estava a dizer, eu meto estes gajos no primeiro pacote de jogadores para ganhar o MVP. Os outsiders, os Currys, que para mim é um gajo que, se estiver saudável, também vai fazer uma época brutal. Mas aqui a questão vai fazer uma época brutal para colocar a sua equipa na segunda metade dos... Época brutal a ganhar 48 jogos ou 46 jogos. Exatamente. O próprio Anthony Davis deve fazer uma época brutal, mas também deve estar mais cá para baixo. E mesmo o Kawhi Leonard, o que jogar vai ser certamente com qualidade, mas não sei onde é que vão andar os Clippers, sobretudo com o Paul George parado de início e a equipa também a não querer puxar muito, imagino eu, durante a época regular. No Oeste, tendo o Embiid e o Giannis, eu não vejo grande gente para pegar e ir por aí acima, sou sincero. Mas... Não, o Oeste... lá está. Este é que são os mesmos Dark Horses. Os Oladipos, os Kairis, dependendo da época dos Nets. Mas os Nets são uma equipa... Os Nets podem ser uma equipa engraçada, mas qual é o ceiling dos Nets? É ser para aí o quinto ou sexto melhor recorde da NBA? Mas o problema é que o West está nivelado por baixo este ano. Nivelado por baixo, ou seja, tem duas equipas muito fortes e depois as outras equipas não metem muito respeito, não metem muito medo a ninguém. Pois, mas a questão é que estamos a falar de equipas que estão metidas nesse meio. Sim. É que eu percebo isso do nivelado por baixo, mas eu não sei se estás a falar da perspectiva dos Sixers e dos Bucks. Tudo o resto é que vai andar naquele nível. Que os Nets acabavam, sem Kevin Durant este ano, acabavam a época em quarto lugar ou em terceiro, eu não ficava muito surpreendido. Se me dissessem que acabavam em sétimo ou oitavo, em oitavo se calhar ficava, em sétimo, acho que 6 para cima. 6 para cima, acho que não... Quem? Mesmo... Os Nets? Sim, mesmo sem Kevin Durant, eu acho que ele não deixa mais abaixo do que 6. Mas isso é porque estás a contar que os Raptors não sejam equipa, não se mantenham juntos. Os teus jogadores... os Raptors, os Pacers... Kyle Lowry, os Pascal Siakam. Se tivesse lá o DeRozan, metias fora dos playoffs. Aposto contigo. Mas como não estão, já deixas mais para cima. O DeRozan é um bom jogador da época regular. Estás enganado na análise. É melhor que o Siakam, é só aquilo que eu preciso dizer, do que o Siakam e do que o Lowry. Mas não vamos discutir conversas que a gente já teve 46 vezes. Próximo prémio, Rookie do Ano. E o Rookie do Ano ganhou algum tipo de drama com a lesão do Zion. Eu acho que o Zion ainda está completamente na luta, porque se ele falhar 20 jogos, ainda tem 60 jogos para jogar. Não vai ser uma questão, não vai ser tipo o Embiid, que jogou 30 jogos e ficou de fora, porque só jogou 30 jogos. E o Ben Simmons, achas que está na luta este ano com o lançamento de 3 pontos? O Ben Simmons já não pode porque ele renovou o contrato. Essa piada ainda está válida ou achas que já é uma piada que já quem faz já não tem mais nada para dizer? Na verdade, seja dita, já cansa um bocadinho, não é? Mas bem metida naquele pontinho bonito. Já é a mesma coisa que ires a uma casa de banho pública e ver-se escrito na porta és forte, mas aqui cagas. Opa, já teve a sua piada.
há Olha, 25 anos atrás. Nunca vi isso na minha nunca vi isto na minha vida. A sério? Estás-me a dar uma novidade. Pronto, pessoal, digam aí nos comentários se vocês já viram isto que Costa está a falar, que eu acho que isto é um fenómeno que eu nunca presenciei. Pelo amor da santa. É É aquela piadinha de todas as raias das casas de banho. Peço imensa desculpa, mas eu não me lembro disso. Mas pronto, Eu Costa. vou aproveitar esta interrupção para responder ao Tomás. Sim, Tomás. Houve vários outros fatores que fizeram do Westbrook um jogador, um vencedor meritório. No entanto, se ele não fizesse o triplo-duplo de média, não tinha ganho o MVP. É a minha convicção. Pá, uns game winners ajudam. O Kevin Durant ter ido embora da equipa, ele ter ficado abandonado também ajuda. Ajuda muitas coisas. O Westbrook teve uma época... Mas o Westbrook tinha todos os fatores que ajudaram-no a ser MVP. Se ele não tem um triplo-duplo de média, a coisa muda completamente de figura. É só um número? É. Mas foi só disso que se falou na altura nas discussões. Que isso pesou, não há mais pequena dúvida. Rookie do ano. Eu acho que o Zion continua na luta, mas obviamente que neste momento é um momento para quem gosta de apostas, e a gente há bocado estava a falar que não ia em quem diga apostas, é um momento de quem gosta de apostas de se calhar pegarem algum dinheiro para meter no Ja Morant. Digo eu. Porquê? Explica. Porque o Ja Morant vai ter toda a bola do mundo que quer e bem entende ao estilo de Trae Young para tentar e falhar. Vai ter uma equipa à disposição dele. E pronto, vai ter todas as oportunidades para fazer números. Basicamente é isso. E a gente sabe perfeitamente que no Rookie do ano não é tanto quem é o melhor jogador e quem jogou melhor. É que no Rookie do ano costuma ter muito peso os números que se faz, sobretudo pontos. E nesse sentido acho que um jogador que possa eventualmente dar um contributo muito positivo na sua equipa, por exemplo, um Tyler Hero, como eu já ouvi, ou mesmo um Kobe White dos Bulls, que possam dar um bom contributo à sua equipa, dificilmente vão entrar nestas lutas, porque são jogadores que estão muito cá em baixo na hierarquia da equipa, de quando vão comer, os shots que vão ter e tudo isso, as possibilidades de brilhar. Há outros jogadores que vão ter muito mais probabilidade de ter uma usage mais elevada, que provavelmente vai se traduzir em números mais elevados, e isso faz com que chame mais atenção aos votantes. JJ Barrett, nomeadamente do RJ Barrett, por exemplo. RJ Barrett. Como é que é o primeiro e o segundo nome dele? Ninguém sabe. É como o Redick. Não faço a mesma ideia. É como o Redick. Toda a gente chamava isso deve ser fácil de ver, mas nunca tive curiosidade. O do Redick, sabes qual é o nome do Redick? JJ? Não. Eu também não sei, mas sei que não tem nada a ver com JJ. Sei que acho que o Baraia é José Juan, acho eu. Sim, isso aí, sim. JJ Barea mas deixa-me ver aqui. JJ Redick, real name. Isto aqui é um trivia que a gente está a fazer. Jonathan Clay Redick. É o nome do Redick. Ou seja, só devia ser JC Redick, mas por algum motivo eles... É Clay com C? Não é Clay com K? Com C, exato, com C. Clay. Não é como Clay Thompson. Né? JC Redick, a partir de agora. Tendo que escolher um, o que é que tu escolhias? Tendo que escolher um, eu acho que ainda escolho o Zion. Porque se o miúdo voltar... se o miúdo... É verdade, desta vez foi mesmo ouvir aqui primeiro. Se o miúdo voltar depois de 20 jogos, ainda tem 60 jogos para se chegar à frente. E por mais que há bocado estavas a falar em relação... Olha, o Luís diz que é o Hierro, o grande defesa do Real Madrid, um dos o Fernando Hierro. E o Fernando Hierro que vai ser o Rookie do ano, aos 50 anos quase. Por isso... Fernando Hierro. Fernando Hierro, um grande jogador. Eu pessoalmente, e desculpa lá te interromper, eu não tenho este ano aqui, o Zion, a questão do Zion é que o Zion, para além de encher as medidas do Zion, para além de encher o box score, o Zion é um dos poucos jogadores do topo deste draft que é claramente
um X-Factor nos dois lados do campo. E se ele volta em dezembro e volta fresco, volta tranquilo e volta com a lesão resolvida? Se fosse ao contrário, se ele tivesse o ano todo bom e se lesionasse em fevereiro ou qualquer coisa do género, eu acho que havia possibilidade para os jogadores que tivessem uma ponta forte conseguissem sobrepor-se. Eu não sei se vocês se lembram do ano passado, a história entre o Doncic e o Trae Young. Nunca foi uma corrida nivelada. Mas o facto do Trae Young ter uma segunda parte da época muito melhor do que o início da época fez com que as pessoas começassem a dizer se calhar o Trae até podia ser considerado ali naquela conversa. E é isto que vai acontecer com o Zion. E não foi realmente um candidato assim... Não foi um candidato, mas também já era para o de forma clara. Porque Exato. o Doncic não foi uma questão de contrário. Não foi o Trae Young começar mal e acabar bem. Deu-se mais atenção. Foi o Doncic foi mais ou menos regular ao longo do ano inteiro. E isso deu-se fez a mais diferença. atenção ao rise do Trae Young, ou seja, uma segunda parte mais forte da época, do que deu-se à constante do Doncic. Na verdade, não se deu. Porque a constante... Não, deu. O fato do rendimento do ter sido constante faz com que ele tenha ganho. Eu só estava à procura de uma desculpa para dar o Trae Young, mas pronto, eu não voto. O que é que eu sei? O que é que eu sei da vida? Eu não voto, eu não sei nada desta vida, não tenho essas coisas. Mas eu acho que o Ja Morant, se começar forte, pode criar um caso para que depois o Zion vai ter que andar atrás do prejuízo. Mas eu continuo a achar esses dois os candidatos mais fortes. Caso o Zion falhe 30 jogos, venha devagarinho a descansar, não sei o quê, patati, patatá, a coisa pode abrir espaço para o RJ Barrett surgir na corrida, o Darius Garland, por exemplo, o base dos Cleveland, que também pode acontecer ou não, dependendo do Colin Sexton, pode acabar a fazer números interessantes. Não sei, vamos ver. Mas para mim, Zion e Ja Morant com o Barrett à espreita, caso o Zion não esteja bem, é claramente as apostas que eu faço antes de começar a época. Mais prémios. Outra coisa, há bocado estamos a falar dos Celtics e tu falaste no Carson Edwards e no Taco Fall. Opa, eu acho que o melhor rookie deles não é nenhum desses dois, sou sincero. Eu acho que é de chamar a atenção, que o pessoal põe os olhinhos no Grant Williams, que é outro rookie que eles têm. Esse é capaz de ser o melhor deles. Tem 2,30 m. 2,30 m. Isso é o Taco Fall. Não, estou a perguntar se ele tem 2,30 m. Não, é simplesmente melhor. Marcou 8 triplos no terceiro período do jogo de pré-época. Não, simplesmente é melhor. Então, peço desculpa, mas o seu argumento passa a ser inválido. Só por esses dois fatores, é que eu nem queria ser contrário, não queria aqui contrariar o Costa. Mas não estou muito impressionado só para me dizer assim o nome assim atirado assim do bolso que ninguém sabe quem é. Não tem 2,30 m, não sei. Pá, peço desculpa. Sexto jogador do ano, Condim. Vamos votar no mesmo? Sempre? Epá, não. Agora vou mostrar. Agora, só porque ele agora é da equipa rival, porque agora sim. agora sim. Eu agora com o Lou Williams, agora já lhe posso. Não é com o Lou Williams, agora com os Clippers, já posso pelo menos dizer. Não são rivais, mas é o irmão mais novo que agora fez 18 aninhos, foi para o ginásio e se nos apanhar assim, olhar de lado, ainda nos faz uns estragos. Mas, pá, é assim. Olhando aqui para a liga, deixa-me ver aqui o que é que pode ser o Six Man. Eu não vou falar do Lou Williams. Eu tenho aqui alguns nomes. Diz aí, é para a gente ver. Um nome bastante forte para mim é o Joe Ingles, que este ano é capaz de vir do banco no Utah Jazz. O Ingles vai sair do banco? É perfeitamente possível. Conley, Mitchell, Ingles, Conley, Mitchell, Royce O'Neal. Achas? Bogdanovic, Gobert. Achas que os gajos não metem... Não sei. Vamos ver o que diz aí o Tom Mané, o nosso inside.
English. O nosso insider nos Utah Jazz, eu acho que é perfeitamente possível o Ross O'Neal ser o starter dos Jazz e o Joe Ingles ser a partir do banco. E assim sendo, o Joe Ingles para mim passa a ser um forte candidato a sexto jogador do ano, até porque ele joga muito. E em segundas unidades eu acho que ele vai fazer números e vai ter boas estatísticas, digo eu. Tenho que perguntar ao Tomané, quem é que tem sido o titular? Quem é que tem sido o 5 titular que eles têm? Tomané, é muito estranho isto que eu estou a dizer do Royce O'Neal ser o starter em vez do Joe Ingles. Vamos esperar agora a resposta deles. Outros nomes para ti, Landim. Com o Westbrook na equipa, o Ben Gordon vai voltar a ser um candidato provável. Esse também é outro. É isto. Eu tenho aqui também o Bogdan Bogdanovic dos Kings, que mais cedo ou mais tarde vai ter que ter uma época a arrebentar tudo. Atenção a este menino em relação à free agency, porque ele é possível que seja um jogador que queira mudar de ares, porque com a renovação de contrato do Buddy Hield vai perder um bocado de espaço ali em equipa. A few moments later. Do Andin ter explicado porque é que o Kuzma é que vai ser o sexto jogador do ano, e depois dos argumentos dele terem sido tão convincentes que os mandaram à vida, vamos andar para a frente e para a corrida do jogador defensivo do ano. Andin, quem é que achas que vai estar metido nesta confusão? Pá, os mesmos suspeitos do costume, Rudy Gobert, especialmente agora com a adição do Conley, perderam perto. Acho que só deve ganhar espaço nessa corrida. Há aqui alguns dark horses, e quando eu digo dark horses, pessoas que por algum motivo estão a dizer que este ano acham que querem estar na corrida, e quando eu digo querem estar na corrida, eu estou a falar de Anthony Davis. Acho que os Lakers têm muito para ser uma boa equipa defensiva este ano. Se vão ser ou não, logo vamos ver. Isto também vai ter a ver muito com os rankings defensivos e onde é que os Lakers podem em termos defensivos, mas vamos ver onde é que isto vai calhar. Mas acho que o Gobert e o Gobert, o Simmons, o Gobert, o Embiid e o Giannis, acho que partem como os três, o trio da frente, porque são equipas que já defenderam bem no ano passado, são equipas que têm continuidade, são equipas em que os jogadores têm grande impacto em termos defensivos e fazem muitas coisas em campo, nesse lado do campo pelas suas equipas. Por isso são as três equipas que eu acho que vão estar por lá. Depois, lá está, falei do Davis, também tenho que falar do Paul George, que provavelmente também este ano, já no ano passado teve uma grande época em termos defensivos. Este ano aqui com um 5 muito forte em termos defensivos, pode também andar eu acho que o Paul George não tem a mínima hipótese de ganhar este prémio. Achas que os Clippers tiverem a melhor defesa da NBA ou algo parecido? Se tiverem a melhor defesa da NBA, vai ser o Paul George ou o Kawhi. Se calhar o Kawhi pela reputação ganha. Achas que o Kawhi... E eu acho que os Clippers têm uma grande defesa que não acho que vão ter, sou sincero. São dois jogadores tão bons defensivamente que poderá acontecer o que acontece no MVP. Vão dividir votos entre si e ninguém come. Eu acho que não, a sério. Estou mesmo a falar a sério. Acho que eles são tão bons que pode acontecer isso o caso. Por exemplo, mais depressa o Anthony Davis tem reputação se os Lakers forem bons, porque o LeBron não vai ter essa reputação certamente. Não depois dos últimos anos. Esses dois jogadores são tão bons defensores que é possível que isso aconteça. Por isso é que eu não vejo, digamos assim, eles a levantar o troféu. Eu acho que eu estou contigo claramente que Gobert, Embiid e Giannis para mim são os candidatos. Mas e depois também tenho os meus Dark Horses. Acho que é engraçado que todas as equipas estão nesta conversa, e os próprios Clippers e Lakers que querem estar nesta conversa, isto vai ser tudo defendido em bloco. Tipo, as equipas são boas defensivas e nós estamos a escolher o maior destaque do grupo. Por exemplo,
Os Jazz têm um bom conjunto defensivo. O Gobert é a força maior. Os Clippers têm um grande conjunto defensivo. O Paul George ou o Kawhi Leonard serão a força maior. Os Sixers a mesma coisa. Os Bucks a mesma coisa. Os Lakers, vamos ver. Ainda não temos que ver para crer. Depois dos Lakers ganharem o primeiro jogo por 30 pontos aos Clippers, a gente discute quem é a âncora defensiva desta equipa. Se é o McGee, se é o Dwight Howard, se é o Everett, se é o Davis, se é o André ou o João. Mas este prémio acho que cada vez mais cai também no timbre cai também na onda do vamos dar o prémio do melhor jogador do ano, melhor defesa do ano a uma das melhores equipas defensivas do ano. E por exclusão de partes, acho que estas equipas, especialmente as 4 equipas que falámos, os Clippers, os Bucks, os 76ers e a última agora está-me a escapar, e os Jazz, vão ser das 4 ou 5 melhores equipas da NBA este ano a defender. Por isso, acho que fica por aí. Se o Gobert levar... O Gobert já tem 2, se ganhar fica com o terceiro, não é? Uhum. Empata com o Dwight Howard, que seria uma coisa engraçada. Acho que só o Ben Wallace é que tem 4. Por isso, cuidado que o Gobert tem 3 Defensive Players of the Year. Era uma obra. Por isso, vamos ver se ele consegue repetir. Se o Anthony Davis for Defensive Player of the Year este ano, ou o Paul George, ou o Kawhi, quer dizer que as equipas em que eles jogam estão muito boas Estão muito bem. Não, e quer dizer que estão muito bem em cima. Não sei. Isso, vamos ver. Vamos ver. Mas acho que isto é um bom indicador onde é que eles andam nesta corrida. Tanto eu vejo aqui um outsider também que não referiste, que é o Miles Turner dos Pacers, que é uma equipa que também tem, sobretudo se o Oladipo realmente tiver de volta, poderá ser engraçado. E depois 2 jogadores que também vejo como outsiders, que dependem do impacto que eles tenham defensivamente de forma individual e que têm um grande reflexo na equipa, que é uma situação que é um bocado difícil, porque eles têm que ser mesmo muito bons, que é o Draymond Green e o DeJounte Murray. Mas eu acho é o que eu estou a dizer. Tem que ter uma época defensiva muito acima da média. Eles são capazes disso, mas tem que ser mesmo muito bons para o impacto na equipa ser visível, porque a equipa não tem equipas que têm gente a acompanhar. Bem, tem o Murray tem o Pop a acompanhar, mas são claramente outsiders nesta corrida. Para mim, acho que eu tenho que ver os Warriors tanto a defender como a atacar. Tenho que perceber. É porque está bem que faltam os principais. Eles agora dispensaram, foram buscar o Chris, e o outro agora já foi repescado pelos Cavs, mas eu tenho que perceber o tamanho desta equipa, que é que está a jogar interior. Acho que esta equipa vai ser morta no interior em termos tanto. Eu não acho. Não achas? Achas que é. Não, porque eles têm gajos grandes também. Eles não os têm jogado agora na pré-época. Achas então que é mais. O Looney é grande, o Cauley-Stein não é propriamente um grande defensor, mas tem tamanho. Eu acho que tu estás a ver aquele jogo. Estás a ver estes jogos com os Lakers. Estou a ver os 4 jogos dos Lakers e estás a traduzir. Eu não vi, eu só vi o primeiro, eu não vi mais. Eles jogaram com o Looney e Cauley-Stein nos restantes jogos? Não. E a questão também é que tira o Javel e o Dwight Howard da equipa, e tu tens o Anthony Davis, que é um jogador que faz destroços lá dentro, mas tu não dizes que é uma equipa muito grande. A questão também é que e até para a bono dos Warriors, também não há equipas do tamanho dos Lakers na liga ao pontapé. Os Lakers são ali eu acho que não dá para tirar essa conclusão quando os 2 gajos que vão dividir minutos vão fazer praticamente a rotação toda a 5 não jogaram, percebes? Como é que eles são baixinhos, está bem, não jogaram os centers. Estás a perceber o que eu quero dizer? Aqui são 48 minutos de center que estão ali naqueles 2 jogadores. Por isso, eu acho que há que ver primeiro os Warriors com esses jogadores e depois então tirar essas conclusões. O Joaquim, o Tom Mané está aqui a explicar aqui nos comentários que parece mesmo que parece mesmo que o Ingles vai sair do banco.
Vamos ver então. Se também está nesta. Pode estar nesta corrida. Se ele sair mesmo do banco e se o Jota tiver uma boa época, pode estar muito nesta corrida. Mas o Tomané falou nisso e o Gonçalo Marta está a arder. Porque tem um hot take tão quente que o homem deve estar a arder, deve estar on fire. É o J.R. Smith quando mete aqueles 3 triplos seguidos, todos malucos. Queimou. Tem calma, Gonçalo, tem calma contigo. Landim, Most Improved Player. Epá, este aqui eu tenho que. Tens que me dizer o teu nome, que é para eu criticar. Porque... Olha, o primeiro é para tu criticares. Logo, Gordon Hayward. Não faças isso, Costa, por amor de Deus. Porquê? Alguma vez na NBA alguém ganhou o Most Improved depois de ir tipo, ser All-Star, vai ao fundo e ser All-Star outra vez? Isso ganhou, isso não seria Gordon Hayward fez 11 pontos por jogo ano passado. Se ele fizer 25, ele é principal candidato a este prémio. Mas vamos olhar para o histórico Vamos olhar para o histórico. Eu estou a olhar para o histórico do prémio. O histórico do prémio é um aumento considerável nas estatísticas. De um ano para o outro. De um ano para o outro. Sim, mas de um ano para o outro. Mas normalmente é tipo do género, ok, é de um ano para o outro, não é? Mas tu foste All-Star. Claro. O Hayward foi All-Star nos Jazz? Não, foi. Talvez tenha sido um aninho. Não me convences. Eu estou aqui a pensar. Eu pus este nome aqui à discussão na perspectiva de este menino marcou 11 pontos por jogo ano passado. Eu estava aqui a se ele realmente passou o seu um ano a recuperar da lesão e este ano entra porque esta equipa se não tem Gordon Hayward em condições este ano, isto vai ser uma época para os Celtics arrastarem outra vez. Esta equipa pode ser engraçadinha se o Hayward voltar a ser o jogador. Ele não vai voltar a ser o que era nos Jazz, mas se voltar a ser um jogador de grande nível como era antigamente. E é o que eu te digo. Vou fazer assim na Barbite e vou dizer, conta mais sobre isso, ficaste comigo. O que eu te estou a contar é fácil. Se um homem marca mais 10 pontos por jogo que marcou ano passado, não tenhas dúvidas que é um forte candidato. Olha, eu vou dizer a minha opinião. E marcar mais 10 pontos é marcar 21 por jogo, não é marcar 30. Eu não tenho opinião, mas eu sou muito bom a criticar a opinião dos outros e a tua opinião não é válida. Gordon Hayward, e não é preciso do Celtics, pessoal. Mas não, desculpa, não pode. Acho que não. Eu nunca vi, pode acontecer como tu estás a dizer, mas eu nunca vi, até porque como há também a componente de lesão, acho que os solavancos na carreira do Hayward têm que ser compreendidos de outra maneira. Eu acho que ele ficava ofendido, não é ofendido, mas acho que ele não devia estar nestas conversas. É preciso não esquecer que este prémio Dwight Howard, MIP. Porque no ano passado. Não posso? Podes, porque não? Simplesmente. O Dwight Howard do ano passado fez para em médias de 10-10, não foi? Pois, mas esse é que é o problema. Ele vai fazer o quê? 20-20? Vai fazer 12-8. Pronto. É isso que vai ser? Este prémio, isto é tipo a Liga Europa. Antes da Liga Europa havia a Taça UEFA. E antes da Taça UEFA havia a Taça das cidades confeiras. Este prémio tem origem no Comeback of the Year. Comeback Player of the Year. Mas o Dwight Howard, se fizer uma Redemption Tour em Los Angeles, os números acho que deviam ser esquecidos. Eu acho que o Dwight Howard devia, isto é a minha opinião, não é? Eu acho que se o Hayward voltar a jogar a um nível minimamente engraçado e marcar mais 10 pontos que marcou ano passado, vai chamar a atenção para este prémio. É o que eu acho. Se calhar não. O Diogo tem um bom candidato. Agora que o amigo Whiteside foi para as terras do Gonçalo Marta, eu percebo, mas eu não acho que vai ter números para isso. Achas que mesmo com os minutos, essas coisas todas... Não é grande jogador. Olha, vai ser muito importante para o Celtic, para o Zinho. No entanto, não sei se vai ter números para isso. Os números importam, meus amigos. O Tomané fala no Isaac, que é um bom nome. Se ele assumir-se é um bom nome. Não sei. O Kuzma não ganha o MIP porque já é melhor que o Tatum, por isso não. Continuar a ser melhor que o Tatum vai ser. Não lhe dá. Agora o nome que tu consegues pôr-te por trás, eu tenho aqui o Lonzo. Não, porque o MIP tem muito a ver com números, como falámos,
e acho que os E números o Lonzo teve um decréscimo grande de números no ano passado. O ano passado andou à volta de 10,55. Pois, Se ele faz 17,10, ele está na corrida, sem dúvida nenhuma. Mas a questão é que ele foi melhor jogador no ano passado do que foi na época de rookie, por exemplo. Mas não interessa. Mas eu acho que está. Isto não é a corrida de quem é melhor jogador. Sim, a diferença de números importa. Tu achas que se tivesses que fazer uma previsão do Lonzo, eu acho que o Lonzo vai andar nos 10,55 outra vez. Pronto. Então se calhar. Isto é fácil de perceber porquê. Porquê? Porque o Lonzo é mau a acabar em baixo do sexto. O Lonzo é 3 pontos ou é afundância. Não tem jogo in between. Vai para o lance livre. Ele é melhor lançador. Por exemplo, as pessoas gozam com o Lonzo. Ele já tem minimamente um lançamento agora. Não, mas ele lança bem 3 pontos. Bem, ele lança com confiança. Mas o lançar bem, o lançar mal, eu não sei ainda. O que eu estou a dizer é. O que eu vi no treino, o que eu estou a dizer é. Certo, mas o que eu estou a dizer é que o lançamento dele já parece normal. Costa, eu vi também, fui por acaso com curiosidade, fui ver as Pelicans e parei um bocadinho para ver. E honestamente, eu acho que o lançamento dele não está muito diferente. Continua igual. Acho que é aquelas coisas do género que a gente faz no training camp e que está lá o jornalista a filmar e que eles têm um esforço porque estou a fazer um movimento de repetição, mas depois quando chega ao jogo já é um bocadinho diferente. E o Lonzo, na minha opinião, é isto. Eu acho que o Lonzo vai ser o MIP do povo. Tipo, vai ser finalmente o jogador que vai ser reconhecido como... Estás a ver a história de Angelo Russell, por exemplo, em Brooklyn, que o pessoal vai dizer assim, realmente este gajo joga para caralho. Este menino aqui realmente pode não encher o box score em termos de marcar 20 pontos, mas este gajo joga para caralho. Eu acho que o Lonzo é o principal candidato para ser o MIP do povo. Agora, em termos de números, o que é que ele pode fazer? Os 10 pontos que ele marca, hão de ser continuar 10 pontos, porque ele é mau na linha de lance livre e é mau a atacar o sexto, a acabar em baixo do sexto. Marcar mais do que 3 triplos por jogo, acho que não é... ele continua a lançar muito mais vezes 3 do que de 2 de lance livre, e é uma coisa bem engraçada, que é, eu não me lembro do jogador que lança muito melhor 3 pontos e muito mais vezes 3 pontos do que lança tanto de lance livre como lança 2 pontos, que é um bocado estranho. Acho que é uma anomalia daquelas grandes. Porque não me goza com o Ben Simmons, é tudo lá dentro, o Lonzo é tudo 3 pontos, e se não for 3 pontos, é suspeito. Mas acho que não vai ter números, nem vai ter... a minha perspectiva era mesmo se o homem fosse ter prémios, se o homem fosse ter números para isso. Achas que ele não vai ter? Não sei. Eu acho que ele vai jogar muito com bola na mão. É possível que exista que aconteça isso. Não sei. O Rodrigo está a dizer que o Lonzo vai ter média triplo-duplo. Se eu fizer um triplo-duplo é melhor improve player, de certeza. Não, ele é bom. Ele ressalta, ele passa, ele marca pontos e se calhar média triplo-duplo, honestamente, não é muito longe daquilo. Um 11, um 10-8-8, um 10-9-9, muitos jogos 10-10-10. Não é nada de mais para o que ele pode fazer. Só que eu acho que o jogo dele, para estar a colar com os números dessa maneira, se calhar sem stress e essas coisas todas, vai ajudar, mas não acredito que ele tenha tanta bola suficiente ali com o Holiday, especialmente ao lado. Não acredito que eles lhe vão dar, apesar de ter carta branca para fazer aquilo que ele faz melhor, acho que vai aparecer mais em highlights do que ser o primary ball handler 40 minutos por jogo. Até porque ele, sendo o portador de bola primário, ele gosta de ver-se livre da bola rápido. A usage rate do Rondo. Não falo de coisas. A usage rate do Lonzo sempre foi muito baixa por causa disso, porque ele gosta de ver-se livre da bola rápido e meter a equipa a correr e meter a equipa a jogar. Por isso não acredito que terá esses números todos. Em relação aqui o Diogo estava a perguntar se passar de 9-7 para 15-10, vamos ver se o BAM vai ter bola para marcar 15 pontos nos IT com jogadores que jogam bola na mão como os IT têm. Eu diria que o BAM vai ter médias para aí de 10-10. É o que eu acho que vai acontecer, porque ele não vai ter muito para comer. Mas só por uma questão de curiosidade, o ano passado o Siakam passou de 7 para 17
há 2 anos o Oladipo passou de 16 para 23, o Giannis passou de 17 para 23, o CJ McCollum de 7 para 21, o Jimmy Butler de 13 para 20. Está na gênese deste prémio, quer seja por uma questão quer seja uma questão de aumento de números ou não, está na gênese deste prémio haver importar para quem vota um acréscimo de números em relação ao número anterior. Por isso eu sempre me baseio em falar em alguns nomes, o que é que estes jogadores podem crescer em termos de números de um ano para o outro. E é basicamente por isso que eu falo nestes nomes. Eu tinha para aqui também, eu não sei se, tendo em conta que não há KD, o Caris LeVert vai ter também muita bola ao lado do Kyrie. Quando o Kyrie não tiver bola, quem vai ter é ele. O DeJounte Murray também vai ter a bola toda que ele quiser este ano nos Spurs, só que nos Spurs é sempre complicado pensar em grandes aumentos de números porque é tudo muito igual. Mas não sei, não vejo ninguém a aparecer sem ser do Dwight Howard, é? Não tem mais ninguém nos Lakers que pode fazer mais números de um lado para o outro. Epá, jogadores que no ano passado fizeram 0 pontos e que este ano vão fazer 15, é complicado. Acho que não há assim grande projeto de renovação nos Lakers, até porque é uma equipa que acho que... Este prémio, a verdade seja dita, geralmente é um prémio que é difícil de prever, porque a gente não sabe quem é que vai aparecer de um momento para o outro com mais números, com mais eficiência, com mais minutos. E até porque geralmente estes prémios vão para jogadores que não tinham protagonismo nenhum e passam dos 0 aos 70. Não vou dizer dos 0 aos 100, mas... E nos Lakers, por exemplo, não há espaço para ver esse tipo de jogador. Não há espaço para ver um jogador que era um jogador banal, um jogador com 5 ou 6 ou 7 pontos, que agora vai por exemplo, o crescimento que o Siakam teve, ou o crescimento do Oladipo, não estou a dizer para serem estrelas, mas para passarem dos 5 para os 16, 17. A equipa, como é uma equipa muito carregada em termos de... vai ter rotações mais curtas, jogadores mais importantes, e os jogadores que vêm do banco vão ter números. Os jogadores que têm do banco vão jogar mais minutos do que se calhar deviam num contexto de uma equipa mais apertada, e os jogadores titulares vão jogar menos minutos do que deviam numa equipa que tivesse menos carregada. Por isso não me parece que nenhum jogador, e nas duas equipas de Los Angeles, nenhuma das duas equipas me parece. Eu tenho que ver a malta de Oklahoma. Eu acho que há um MIP, porque aquele puto dos Clippers que foi trocado, o Alexandre, mas é miúdo de segundo ano. Mas é isso, é por ser de segundo ano. É por ser de segundo ano. Se fosse segundo para terceiro, eu ponho o nome dele, que eu também vi. E o Shea, eu acredito que o Shea possa meter uns numerositos, mas eu acho que é por ser puto de segundo ano, é aquela questão. Achas que vai haver aquele... é normal, tipo, não é nada... O crescimento é normal, não sei o que é crescer, não sei o que. Mas aquele puto tem uma pinta do caralho. O miúdo é bom, um base muito grande e tal. Olha, é Pedro Mota, Rosier. Pedro. olha. O Rosier vai ter todas as oportunidades do mundo para fazer números. Olha, tenho aqui um jogador, agora lembrei-me, Julius Randle. E o Julius Randle vai fazer um aumento brutal de estatísticas em relação ao ano passado? Só estou à espera de um 23, 10, 5. São umas coisas muito... E quanto é que ele fez o ano passado? Não interessa. Não interessa, Costa. Não faças perguntas difíceis, como você vai dizer. Mas o Rosier é mesmo... Epá, na perspectiva de que pode aumentar drasticamente os seus números, é verdade. Passa a jogar um jogador que vai passar a jogar 35 minutos por jogo, vai lançar a bola 27 vezes por jogo, por isso os números vão dar lá para ele ser... Olha, o crescimento, por exemplo, do Oladipo foi muito à base disso. Foi abrir as cancelas e dizerem para o amigo, olha, faz o que tu quiseres. Mas o Rosier, por acaso, é um dos candidatos. Embora eu não... Tu podes fazer estás a falar bem, mas não me estás a agradar muito. Tu podes fazer as caretas que quiseres, Costa, mas o Julius Randle não vai deixar de fazer 22, 12, 7 só porque tu estás a fazer caretas também. Mas não é essa a questão. O Oladipo, quando fez o crescimento, vim ver,
lançou 48% de campo, lançou 37% da linha de lance livre, 30% de 37 da linha de 3 pontos, 80% de lance livre. Foi o jogador com mais steals da NBA. Opá, eu concordo completamente com o Rozier. Tenho uma dúvida, que é se o aumento dele traduzir-se em falta de eficácia, se for muito, se chamar muita atenção a falta de eficácia. Mas tens razão, sim senhores, o Rozier é um gajo que pode perfeitamente entrar nesta corrida. O ano passado fez 9 pontos por jogo. Se ele for por aí, se ele vai ter todas as oportunidades, como dizes, de comer. Eu concordo muito mais que o Rozier poder ser MIP do que All-Star, com aquilo que já falamos e já discutimos em relação a eles. Mas é um nome efetivamente interessante nesta luta. Posso só fazer uma pergunta antes de me ir embora? Lakers Clippers, quem ganha? Qual o primeiro jogo? Sim. Não interessa para nada. Não. É porque a tua resposta primeiro não jogo da nada, época. É primeiro jogo da época. Não, é o segundo. O primeiro é os Raptors contra... é o segundo. Por isso já podes fazer o teu... Porque o pessoal quer que tu digas... O pessoal quer que tu saias do armário e digas... Querem que eu saia do armário? Ui, já estou velho demais para sair. Casado com duas miúdas. Já estou velho demais para sair de armários. Mas então não tens cavalo, não é? É? Não tens cavalo então para o primeiro jogo da época, nem sabes. Não, de todo. É capaz de ganhar os Lakers. É capaz, ou então ganhas os Clippers. Um dos dois. Não é isso. Os Clippers não têm o Paul George, por isso os Lakers têm as duas estrelas, por isso dá vantagem aos Lakers claramente. Já começamos com desculpas e a época ainda nem começou, já estamos aqui com desculpas a diminuir os feitos do grande LA Lakers. Olha, antes de irmos embora, e coach do ano? Coach do ano? É o do melhor, é o dos Nuggets, provavelmente. Pois, eu tenho aqui dos Nuggets, dos Sixers e dos Jazz. Mas vai andar por aí. Quem anda lá em cima? Sou Vogel e é a mesma história. É engraçado que todos os prémios... Não, Costa, mas... todos estes prémios, tanto dos Lakers como dos Clippers, prémios individuais, se algum dos jogadores ganharam prémio X, quer dizer que a época correu bastante bem. Vogel, o Doc Rivers, é verdade. Dois treinadores que se estiverem na conversa... Que regular correu melhor do que... O que eu não... Do que esperava. É verdade, sim, senhor. O que eu acho que não vai acontecer, vai ser um 70%, 105%, mas seria interessante. Pessoal, último triplo-duplo sem época a rolar, último triplo-duplo no Facebook, provavelmente, porque depois do que aconteceu hoje, vamos ter que já temos aí uns planos e vamos ter que aí... Malta, já não tem tido muito tempo para fazer aqui uns brainstormings e arranjarmos uma solução definitiva, mas este jogo, esse triplo duplo foi tipo jogo, teve 4 períodos, por isso para a próxima a gente vai ter que arranjar uma solução mais definitiva. Mandem, vamos embora antes que nos obriguem a ir a prolongamento. Não, vamos embora. Foi um jogo só com 4 partes. Obrigado, China. Vocês não têm razão. Viva Hong Kong. Agora já podem fazer o que quiserem. Viva Hong Kong, viva o Mori. E a gente vai-se embora, pá. E pedimos imensa desculpa pelos 4 breaks que a gente teve. Mas foram só 3. Foram 3, 5 que deram 4 partes e que vos fizeram saltar de um para um. Mas pensem assim: se dá-vos trabalho sair de um stream e entrar no outro, imaginem o trabalho que vai dar cortar 4 streams, meter tudo na mesma faixa e depois fazer upload, porque isto aqui andou... Está bem, tenham pena de mim. Vamos Lakers, sem lesões outra vez, para toda a gente. Para os verdes, para os amarelos, para os vermelhos. Ninguém... Vamos fazer tipo 2K e desligar as lesões. É isso, desligar as lesões, por favor. Pá. Uma época competitiva em que toda a gente está saudável e em que nos fim ganham os Lakers é tudo aquilo que a gente quer. Por isso, acender uma velinha, 16 to 17, e finalmente parece que vamos ser
O melhor franchise da NBA no final deste ano finalmente vai ser a equipa também com mais títulos da NBA. Um abraço para toda a gente. Força Bulls, força Kobe White, ou Kobe Branco. O Kobe e o Shaq também. É o Kobe e o Shaq, sim. O Kobe e o Shaq. É o Kobe e o O'Neal, não é? Não, o Shaq. Shaq Harrison. Ah, ok. Então o Kobe e Kobe Shaq, a dupla dos Bulls, Kobe e Shaq, pá, vamos esperar daqui muito. Desejo muita felicidade aos dois jogadores e para a semana há mais. Para reagir aqui à tarefa que os Lakers deram aos Clippers na primeira. Pronto. Pessoal, obrigado mais uma vez pela companhia. Um abraço.